it's important to spend time in the lab is because that's where you're going to do the nitty-gritty hard work that you simply can't do at game speed while you're playing in a cash game or in a tournament. So you basically are drilling the fundamentals of how to play certain situations so that when you actually are confronted with them at game speed, you can actually apply some of those concepts. So first and foremost, you have to learn and understand the concept before you can apply it. That's going to be very difficult to do on the fly. So a combination of work away from the table, study, practice is just as important as actually, playing and getting the experience that you do at the felt. I can't tell you how many times I've been in a pot or a situation and, the thought occurred to me like, you know what, I've seen this movie before, right? The thousands and thousands of hands, the millions of hands I've played throughout my life, there's obviously going to be some pattern recognition. So there's been hands where from my past I've played that in real time I look at the way or the line chosen by a specific player. When I say line, I mean, a line of play like he 3-bet before the flop, he check-raised the flop, he bet the turn. That's the line he took throughout the hand. And so now I'm comparing that with a board texture that I'm reminiscent of. And this is why practice and drilling is so important. Because of all the hands I've played before, I've already dealt with this situation before, away from the table and at the table, so that when I'm, approached with it in real time, I go, aha, I've already worked the math out on this situation. I know how to handle this type of player, and it'll equip me to make a better decision. These days, you have the luxury of learning how to play poker in a much more expedient way, which is online. You can watch people play on Twitch these days. You can play online for low stakes and really work on the fundamentals. And as a training tool, it's fantastic. It used to be where if you didn't see a guy in Las Vegas playing in the high stakes, then he probably wasn't very good. Well, today, there are young players all over, Scandinavian countries, and Russia, and Sweden, that are really, playing so many hands and gaining so much experience so quickly, because online, it's different than live, you can play multiple tables. So some of these guys have played 12 games at once. They're downloading all this information, getting the practice in that took, say, for example, a guy like Doyle Brunson, who's 84 years old right now. He's been playing every day pretty much for 50, 60 years. He still hasn't played as many hands as some of these 23-year-old kids who have just hammered it home online. So today, as I said before, there's so many ways to learn how to play this game effectively, and there's so many opportunities to play in different forms. You can play in casino, you can play online, and again, every part of the world offers poker for stakes at a wide variety of ranges. I think it's extremely important, especially if you've been in the game as long as I have, that you're always continually looking to learn, train your mind. And one of the ways in which I've done that is to take on, some of the new younger generation players and learn with them, learn how they learn. Because if I'm not aware of the tools they're using or what they're doing, then it'll be very difficult for me to, combat that. The ability to study poker has evolved so much. I mean, I think of, Doyle Brunson in the old days when he was trying to figure out, if you're all in with ace-king against a pair of sixes, which hand's the favorite? So how did he do it? He took a deck of cards, and he just started running out 5 cards and counting, right? Literally, pen and paper. Well, today, thankfully, we have software that'll do that for you. So if you want to know, you want to run some simulations, you don't have to actually do it manually. You can do that with a wide range of different types of software programs. Now, some of those software programs today have evolved past the basic simulator stage, where, you can put in combinations of cards you think your opponent can have, check how you're doing against that range of hands. It's a wide spectrum, and at the elite level, most people are using some kind of software to help aid them in their learning process. So again, it's one of those things where you can look back and say, okay, well, how do you think we play this? Let's run a simulation, see how that works. And that's evolved. I was at the very early onset of that many, many years ago. But today, it's gone to a new level of computer science being produced. The way that I study hands, or I have, especially 20 years ago, was often I write down, the specific pertinent information, what was the action and things like that. And the way that I found a lot of value is often on the way home, thinking through what could I have done differently. What would I have done if my hand was X, Y, Z? What would I have done if this card came? And really break down the hand from many different angles. And I think the most valuable part
of study for me has always been, okay, so here's how I think about it, right? What does my friend Phil Ivey think? What does John Delaunay think? The more heads, the better. And sometimes you might not agree with them. The bottom line is you're opening yourself up to more ways of looking at it. One of the things that I do is create a brain trust, working with people who understand how to use the software better than I do. It's guys that can, coach. You see a guy like Tiger Woods, greatest golfer ever, right? He has a coach because there's certain things that he may be blind to that there's a lot of value in collaborating with someone else. And I believe in poker, it's super important to have a group of people that you trust. Maybe it's similar skill level as you for the time being, or maybe someone better slightly that you can sort of bounce ideas off of, because that's how you all learn together. So aside from just playing poker, doing this master class, practicing, I think ultimately you want to find a group of people, friends or whatever, at a similar place that you are that want to learn the game and really kind of brainstorm together, because when you bounce ideas off each other, really good things happen. So a typical study session for me will look like, me working with a couple of, younger guys that I work with, coaches, if you will. And often it's as simple as really breaking down the hand. You can take one hand and spend 3 to 4 hours on that one hand to break down all the variables. Because you can look at what actually happened, what would have happened if this card changed, what would have happened if this card changed, what if we would have changed our bet sizing, what if we bet quarter pot instead of full pot. There's, again, software that we can use. So typically it's going to be sharing of information and ideas in terms of different ways that we can incorporate the mathematical side into a situation and really just break it down. I remember one of the most powerful sessions I had was literally 4 hours. We talked about one hand the entire 4 hours. But through that, there's so many lessons within that one hand that it was really worthwhile. And the more you practice, the more you do that, the more it becomes ingrained, and then you can really go stage for it, which essentially means it's just a lot of the concepts that I've learned most recently are things that when I first saw them were frankly intimidating. As I'm sure, you're watching sometimes, you hear me talk and you think, I don't get it, it's a little hard. That's okay. It'll click, right? You just got to hang in there, drill it, repetition. A lot of what I did really was when I was learning new concepts, I would go online, right? And online I would start drilling. I would start just practicing all the basic concepts I've learned to the point where I don't have to think about it anymore. It's just like breathing. I split my time when it comes to poker study into a couple groups. One is study fundamentals, studying with my work group that I work with, and also game film, right? Because part of the way the NFL these days, the coaches, you can watch game film and sort of get a sense of what your opponents are capable of doing, what certain plays mean. And so I like to see, because I'm playing with a small group of the elite players in the world, the high stakes, I like to get an idea of what they're doing. So I'll watch game footage. I've gotten to a point now in my career where a lot of the basic elementary things that I would have put in terms of study when I was 21 or 22, that's not necessary anymore. So I'm dealing either with very, very high-level concepts, or working mostly on making sure that I'm mentally prepared, I'm clear on my intention, and that I'm getting the right rest and doing all the sort of things to relax my mind. As far as the high-level stuff, that's stuff you do away from the table. You don't want to take the concept that you just sort of figured out what we're talking about and then apply it when you play poker the next day, because you won't really understand how to apply it. So very important, just like with anything. If you're a golfer, I golf a little bit, and for example, a situation. Let's say imagine you're trying to work on drawing the ball, because that's not your natural ball flight. So you're working on the range trying to draw the ball. Well, if I got a big match tomorrow, I'm supposed to play Doyle Brunson, Phil Ivey, $1 million a hole, and I'm just working on this draw thing. That's not what I'm going to bring to the golf course. If I hit a fade, that's what I'm going to go with, right? So I'm going to work on the draw when I'm practicing, away from the rounds. I'm going to work on, what I need to work on with poker as well. It's a good parallel to explain here that the work that needs to be done has to happen away from the table till you get so comfortable with it that you're confident enough to bring it to the table. Great stuff. Fastest lap of the race. The prototypical poker player of the old days was
you know, whiskey in one hand, cigar in the other, you know, belly hanging over the table. That's not what you see today in the high roller tournaments. What you see now is a younger group of players that are, you know, built, physically fit, and I go play tournaments in Barcelona sometimes now. I go to the gym in the morning, it's packed with poker players. In the late 90s, that wasn't the case. Very important now to understand that, especially with tournaments, sometimes you'll be sitting for 12, 14, maybe even 16-hour periods. And when you're sitting for that long, if you're not physically in shape, it's going to be difficult for you to do that for 5 to 7 straight days. So the more mentally fit and physically fit you are, the better you are going to be in terms of when crunch time comes late at night, and everyone else is falling asleep, and you're ready to steal that last pot. Poker mirrors life in so many ways, and how you tackle it can be very similar in terms of how lazy you are, how accountable you want to hold yourself, and how driven you are. I've always been somebody who was pretty driven at everything that I did. I was a competitive kid. Would have loved to have been, you know, a hockey player, but I wasn't good enough. I would have loved to have been, you know, some sort of professional athlete. Luckily for me, my competitive juices were, you know, addressed at the poker table. And in terms of how I approach poker, not much different than an athlete would. Before tournaments, I find it's extremely important to get 8 hours of sleep. I have personal rules for myself. These work for you, but this is how I do it. The night before, I don't drink any alcohol. I don't go to dinner with a group of people because I find that I expend energy and I want to be like sort of in my room, relaxed, calm. I avoid social events. What I'll typically do is maybe, you know, if I know who I'm playing against the next day, I'll go over some footage, some stuff that I've seen them do, and try to like come up with a game plan. If I'm traveling, I'm typically going to try to come a couple days early so I don't face the jet lag. One of the most important ways that you can improve yourself and improve your poker game is to be mentally prepared for both the good and the bad. I used to complain because I would go to Europe and there's certain spots where I didn't get the food that I wanted. I'd be like, I can't find what I wanted, right? So what I realized is instead of like me being a victim to the circumstances, like, why don't I call ahead, months ahead, check in, see what's available, and map out a plan. The more planned out you have your life, whether it's at the poker table or outside the poker table, the more likely you're going to have success in both endeavors. So there's no question that this new age mumbo-jumbo stuff, meditation, emotional intelligence, are all highly effective in terms of seeing you be the best version of yourself. I've done throughout the years plenty of workshops, I've read a lot of books. I did a course called Choice Center in Las Vegas, which is about emotional intelligence and elevating that. And I use a lot of what I learned there and apply it to poker. And meditation is also a big part of that. Just calming the mind so that you can be prepared for long 12 to 16-hour days sometimes. A little bit of moment of rest is important. We live in a fast-paced society. I'm always on the phone. You know, I'm always like engaging with people and things like that. So that ability to rest for a moment and sort of visualize, get clear. Like I'm a big believer in like having clear intention before I start this tournament, and I sort of envision what I'd like to see this day look like. And I do this for things at the table as well as outside of my life in terms of what I want to create. Technically. Tony bet 7,000. Looks like Antonio might think Tony's got air. He's not that far off. Esfandiari calls. Board pairs on the river. Antonio checks. Tony's trying to decide if he'd ever get called by the worst hand if he bets his pair of deuces. Tony checks and wins. Should have bet. I was calling you too. You should have. I'm not in the zone. Pretty cool. Now, this is from the big game, and this hand, what you're going to see happen here is
Antonio raises it up with ace-jack, pretty standard, next to the button. Tony G, a little loosey-goosey, but we know that's Tony G. He likes to play a lot of hands, especially in position. He calls with king deuce of diamonds. Hashtag, don't try this at home. So he does. Now the flop comes 9-5 deuce, and Antonio's in a situation where he decides the continuation that he does is c-bet. Now the question is, how often should he be doing this? What factors should he think about in this type of situation? Well, it is a pretty dry board, right? He will have the best hand a decent amount of the time. Problem is who is his opponent here? His opponent we know to be a very sticky player. He plays a lot of hands pre-flop, he hits a lot of boards, and he also, even sometimes when he doesn't hit boards, he still calls, try to take the pots away later with position and just a bluff on the turn. So it's very important here that Antonio does choose to bet, and that's okay as long as you're doing it some of the time, right? You want to be betting sometimes, you also want to be checking as well, especially against a player like Antonio. Now the turn card comes and it's a 3. And Antonio realizes now, okay, well, the jig is up. I'm just going to check because Tony G's wild and I don't have anything, and I'm going to let him bet. Now Tony bets and Antonio calls. So let's just look a little more in depth about this situation. Some of the time, Antonio should actually be betting twice, right? What you don't want to have is a situation where, okay, you bet the flop with overcards, your opponent calls, you don't catch one on the turn, and you check, right? If you're so easily read and you're using that pattern, it's going to be very easy for players like myself and others to just call you on flops, see what you do on the turn, when you check, steal that pot. So Antonio elects to call here with the worst hand. He's got an inside straight, and you can catch the ace with the jack. But he calls because it's Tony G, and Tony's a wildish kind of player. But let's just take a look here. The reason that Antonio's in this tough spot is partly because he did the continuation. So by doing so, he made the pot a little bit bigger. He allowed Tony to make a bigger bet on the turn and forced himself into a tough spot. Obviously, by the river, when the 9 pairs, you see Tony thinking about whether or not he should value bet here. Tony checks and wins. Your pace is slowing. We really need some quick laps now. Push hard. I was calling you too. You should have done. I'm not in the zone. Some chit-chat about whether or not Antonio will call. Who knows? But it's a good illustration example throughout the hand of Antonio needs to have a mixed strategy in this situation. It can't always be a line that goes bet flop, check turn with ace jack. It should be sometimes bet bet, sometimes it should be check check. You have to have a mixed line of strategy so that you keep your opponents guessing. So online poker is still poker, but there's obviously some differences. One of the things you'll see is if you're, a cash game player who plays live, you might be in situations where you're playing as deep as 500 or 1,000 blinds. Well, online it's pretty uniform, where you're going to be playing 100 big blind stacks, a little more shallow. The games typically online are going to be a little more game theory oriented. You're not going to be able to see people and get a read on them. In addition to that, it's going to be a lot more aggressive and conservative. People typically play a tighter, aggressive game. Live games lend themselves a little bit more to a sort of casual atmosphere, but online, it's often, all about the numbers and focusing on game theories. One of the things about online poker that's really convenient is the fact that, you can play multiple tables, hands go really, really fast, so, boredom doesn't set in quite as much, which lends itself to people saying, you know what, marginal hand, I'll just fold. Whereas if you're sitting at a live table, sometimes a guy doesn't get a hand to play for an hour, he's bored and he sees Queen 9, he thinks, you know what, it's worth a shot. That doesn't happen as often online, simply because of the speed of play. You're going to see a lot more hands in an hour playing online than you would playing live, especially if you're multi-table. Obviously,
online poker, there's not as much you can see in terms of getting reads, but there's plenty of things you can look for. One of those things might be timing tells. So in a situation, if you notice that a player, normally takes 10 to 12 seconds to act, and all of a sudden act instantly, well, you can bank that away and look for tendencies there. Maybe he's acted instantly because he's so confident, sure of his hand, that he's likely to have a strong hand. Now, that's not always true. Some players may bluff more often when they bet really quickly. Your job is to sort of file that away, and you can take notes. One of the great things about online poker is you can even color code. You play a hand against the guy, you write in there, called with queen 9 offsuit, and then the next time you play with that player, you have that data available to you. One of the great things about online poker as well is you can check hand histories. You can look back at past hands. You can use it as a tool not only to improve your game, but also to pick up on tendencies on your opponents. There's various software available that can help you sort of track, if you will, the tendencies of your opponents. You can figure out, okay, well, when this guy is on the button, he raises 80% of the time. And that's valuable information for you to understand when you play against that player in the future. You'll have a better idea of what his range is likely to be. A player who's raising 80% of the hands on the button, well, let's take a look at what 80% of hands represents. There's a lot of garbage in there, right? So when we know this, if we're in the small blind or the big blind, we may be able to exploit him by re-raising him, free-betting a large amount that forces him off some of the garbage hands. So a very wide selection of things you can use to get reads on opponents. The one thing you're missing is whole, looking at their face. But I wouldn't just put reads aside online because, again, data collection allows you to make better reads. When you're playing online poker, one of the other considerations to think about is, well, how many tables should you play? So ideally, if you want your win rate to be the highest in one specific game, you just play one game. So you can focus all your attention and energy on that one game. The more games you have, the more you're edge in each one because it's more difficult for your brain to process what's happening across 12 different games. You're not going to spot as many of the tendencies. Now, having said that, some of you will be better at that than others, in terms of being able to focus on a wide variety of games for a long period of time. Burnout online is something that you have to be very, very cognizant of because when you're playing live, you're playing about 30 hands an hour, right? One online game, if you're playing one table, you're looking at maybe 70, 60. Multiply that by 6, you're playing 400. By 12, you're playing almost 1,000 hands an hour. So you have to be a lot more cognizant of sort of burnout, and the more burnt out your mind is, the weaker your decisions are going to be. So there's a threshold, and you should test yourself, because for some players, for example, playing on two games, they're a winning player. Now they go to 6, and they're all of a sudden, overall, losing. So you have to figure that out for yourself, and I would suggest starting small and then adding, and then also monitoring, like, what is your win rate looking like, right? You don't want to, just be guessing. You want to say, okay, when I'm playing one table, my win rate is making $12 an hour. Okay, well, I had 2 tables. Well, I'm not making 12 anymore on that. I'm making 10, but I'm making 10 on 2 tables, so I'm up to 20. And that you just want to see through data and sort of get a feel for what you're capable of, and it's going to differ from person to person. Another one of the drawbacks of playing too many tables is it sort of enforces bad habits. Again, it's very difficult to pay real close attention, and if you want to be a great poker player, you want to be seeing everything that's happening at the table. And again, when you're playing 12 tables, you can very easily go into autopilot and just be playing sort of a basic strategy that isn't optimal, but you're doing it because, maybe you're tired, maybe it's just too difficult to focus there. So in situations like that, you're going to be aware of that and maybe scale back so that you can play your A game across all the games of the game. So when you're playing poker, guess what? You're going to have to do a lot of thinking, right? And how you approach thinking is going to affect your results in the long run. And the best way to really effectively learn how to properly think about
about poker is to do a lot of your hard work in the lab, away from the table, where you decide sort of how to approach and tackle an order of operations in terms of how you think through a hand. So, for example, if you're on a flop and you're facing a bet of 300 from opponent, well, what's the first thing that you think about, okay? For me, it's maybe, what's the strength of my hand, okay? Second thing I might think of is, what range of hands do I think my opponent may have? The third thing is, all right, what are the pot odds I'm being laid? And so now I have a formula that, once I've done this as many times as I have, becomes like breathing. But it's important to have an idea of what you want to be thinking about, because there's so many variables in poker. What does he look like? What has he done last time? There's so many things to think about. If you don't have sort of kind of like an order of operations for how you proceed in this way, you're gonna end up missing clues and missing important parts of the hand that you didn't think about. So very important before you even sit at a table to think about how you're going to think. One of the most important things to think about when thinking about thinking is, what should you spend your time and energy thinking about? Too many players I see focus on results, and they're results oriented. So, they fold 9-4 of diamonds because it was the correct decision. They notice that on the flop it was 9-9-4, and they start thinking to themselves, oh, man, maybe I should have played that. Why? Based on what? Based on the fact that it actually came? You don't want to let emotion drive your decisions. You don't want emotion to supersede logic. You have to focus on making the best decisions available to you when they present themselves. And typically what emotion does, it gets in the way of that and causes players to go on tilt, to make decisions that they shouldn't otherwise. So you decide before you even start playing poker, like, what is the right way to play 9-4 offsuit, okay? If you come to the determination that it's a fold, the fact that 9-4 offsuit would have won the last 3 pots doesn't change the fact that when you were thinking about how to play these situations, you decided it was a fold. If you do all your, lab work and decide that 9-6 offsuit is not a hand that you want to call a raise with, and you notice that 2 hands in a row, you folded 9-6 and it would have won, that shouldn't have any effect on your logical process for how you think about a hand. That's just emotion process. And essentially what emotion does at the poker table, it gets in the way of logic, and the idea of a rush or, I feel like I won a pot, I'm just going to win this one, that just gets in the way of thinking about the game the correct way. To this day, when I walk to the casino and I see people playing Baccarat, and I notice that they've got their little, pad of paper and they're writing down, player, bank, looking for patterns and trying to protect. Well, it came, player 5 times in a row, so what exactly does that mean in terms of how you should bet the next one? And the correlation doesn't actually make any sense or exist, but it's very easy for gamblers to fall into that fallacy of the idea that what's just happened is going to affect the very next thing that happens. The simplest example would be flipping a coin, okay? So if you flip the coin 10 times and it came heads 10 times, what are the odds that it will come heads on the next one? So it's already been 10 in a row, right? You're, 10 straight heads. What are the odds the next one will be heads or tails? Well, some of you may think, well, heads are hot, so they're likely to hit, or maybe tails are due, right? Tails are due to hit because it's been 10 in a row heads. The truth is, the odds of it being heads or tails are the same as they were before the 10, which is 50-50. The past situation of what's happened has no correlation with the present moment of what will happen. And if you allow yourself to get into that frame of thought thinking of poker, you're going to walk down a rabbit hole of negative thinking that doesn't serve you at all with the intended goal of being a winning player. So before I was a professional poker player, I would bet on sports and do all kinds of gambling. And poker can be a form of gambling, but if you want to be a professional poker player, you have to avoid the impulse to just gamble for the sake of gambling. And I'd say one of the things I've had to battle or used to battle throughout my career was, say for example, I'm on the turn and I have the nut flush draw, and I'm not getting the right price, and it's probably not a situation where I theoretically should call, but, you know what, I feel like I'm going to hit it. I feel like this time I'm just going to hit it, and I just feel like gambling this one time. So when you allow your mindset to deviate from what you know is the correct decision based solely on the fact that you feel like gambling, or, you have a hunch, you want to avoid depending on hunches, because you can't keep that up for very long. And
you're only going to end up getting biased information. Like when you actually get it right, you're like, see, I know, but your memory has a way of forgetting all the other times when you were dead wrong. So you want to avoid making calls out of frustration or going against what you know the mathematics of the game teaches. When it comes to thinking about poker and how to approach it, a common mistake I see people make is they throw, good money after bad, if you will. Where, maybe they made a mistake slightly on the flop, You're in a good spot played a hand taking they it. probably shouldn't Don't have. take And too now much risk. they've Try already and squeeze invested, fast so as you can. they've got their $60 in, and the turn card comes, and they know theoretically they should probably fold here. But they think to themselves, you know what, I've already got so much in, I might as well go all the way. This isn't a line of thought or thinking that is going to serve you. What you want to do is independently focus on each and every decision. And just because you made a mistake pre-flop or flop doesn't mean you have to compound that error by going all the way with it and saying, well, I've already butchered this hand, might as well go all the way. You're going to make mistakes in poker, that's a guarantee, but there's no reason why you can't correct those mistakes mid-street, mid-hand, mid-action. Throughout my career, I can't tell you how many times I've been in a situation where my first instinct is, you know what, this guy's got it. And then I go through the hand and I think about the line that he took, and logic starts to take over, and I'm like, yeah, but the way the hand played out doesn't make sense that he was bluffing. And some of the times I get to a place where it's like really, really close between folding or calling. I've learned over the years that the best approach when you do that is to go with your first instinct. So your first instinct is generally based on a subconscious, on your subconscious mind that remembers or has seen a situation like this before, and it's telling you something that you can't necessarily, break down in your conscious mind, but there's something that's triggering inside you that's saying, I don't know what's up with this, but something smells fishy. So it's still important, of course, to go through the entire hand and break it down and think about, all the variables that you should when it comes to making a decision specifically on the river. But I never want you to ignore that first stuff that came to your head, because often that first one, and this has been written about by Malcolm Gladwell and others in a book called Blink, which I found very powerful for poker players as well, that sort of teaches your first instinct is based on a database in your mind that is bigger and wider than your conscious mind. So when I was a teenager and I started playing Limit Hold in Toronto, I kind of wanted to impress my parents and show them that I took this seriously. So one of the things I did was I kept track of all my results, and I had them based on session length, based on dates. Before computer programs would do that for you. I also kept track of my expenses, and in addition to that, I progressed that into taking actual mental notes of my opponents, things I'm doing, things I may have learned throughout the session, specifically jotting down hands that I was going to analyze later, even things related to my mindset. Like I remember playing at the Mirage in the early days when smoking was a lot. And I remember writing in my notes like tilted, steaming, I'm not playing well at all. Then I moved to a seat away from the smoker, and that note continued where
tô te falando, o que eu tô te falando é o seguinte. As pessoas relacionam... Não. Cura. Como você é burro. Que coisa absurda. Burrice. Eu não consigo gravar de maneira burra. Forbet Poker Team presents the podcast. Podcast do Forbet, qual que é o nome mesmo do nosso podcast? Eu sempre esqueço, acabou ficando The Podcast, né? A galera fica sacaneando a gente, quando é que vai ter o The Podcast, como é que é o nome mesmo, volta e meia tem umas piadinhas assim, porque já fui explicando pro nosso convidado que tá aqui, o qual vocês já sabem, afinal, vocês estão ouvindo o podcast, porque vocês estão vendo aí um negócio escrito, né? Então, aquela coisa de vamos apresentar agora o nosso convidado. O cara clicou no negócio que tem lá, convidado André Cari, né? Então ele já sabe que é o André Cari. Eu já fiquei pensando aqui numa ideia futura de fazer um podcast anônimo, com voz de pato, assim, e no fim a gente revela quem era o Quem são as pessoas, é uma boa. Essa aí a gente guarda pro futuro. Mas concluindo, do podcast, episódio 4, sejam bem-vindos. Hoje a gente tem a presença Okay, you're coming up to a back marker. You might be twitchy, so keep it clean and get by without losing too much time. Terceiro meio que virou um host futuramente, né? O quarto oficial. E André Cari, nosso grande amigo também, que já é convidado talvez no segundo, né? A gente lá em Vélez tentou fazer. Acabou não dando certo porque o André tava comendo. E ele falou que se não dá, porque eu vou ter que jantar. Na verdade, então fudeu, né? Porque não vai dar certo. Como é que é aquela piada do gordo mesmo, que o cara fala, putz, eu não Great posso jantar start. agora porque eu Best tô first comendo. exercise so far. Você esperou acabar de almoçar. Agora vocês são metidos pra caralho. E podcast, tipo assim, vocês estão explicando. É que não tinha nome. No primeiro episódio a gente gravou um episódio piloto. E aí eu falei, cara, não tem nome. E aí no segundo a gente falou, como vai ser o nome mesmo? E foi com o Caio Brits, ele deu um esporro na gente no ar. Ele falou, pô, então eu pago lá, eu vejo na planilha, né? No departamento de marketing, brand, não sei o que. Porcaria do podcast não tem nome, sabe? E aí, deixa ter podcast mesmo. Mas a gente é metido porque a nossa vinheta é em inglês. Eu queria fazer esse cara no Brett, mas eles se ligaram pra mim. Acho que os caras queriam brincar, A gente grava o podcast e sai 3 meses depois, vamos chamar, né? Você falou que o primeiro foi o piloto, se fosse o piloto podia chamar de Rubinho o podcast. Demora pra sair, isso é verdade. Inclusive a gente já falou sobre isso, a galera cobra muito a gente na rede, falando, pô, não vai mais ter podcast, acabou o podcast, quando é que vocês vão voltar Para de jogar poker e faz podcast. Não, a grande real é importante as pessoas entenderem de novo, e eu já falei isso outras vezes, mas vou repetir, esse podcast é pra ser sazonal mesmo, sabe? Vai ter ali agora em maio, talvez, esse deve sair em maio, não abril, acho que sai em abril ainda. A gente tá gravando aqui de Brasília, do BSOP, etapa, hoje estamos em 6 de abril, 6 de abril. E provavelmente daqui a 10 dias Back vai marker pro ar. ahead. You're about to lap it. Get past Não, 20. isso também, mas a real é que a gente só faz pessoalmente, então eu não tenho a menor ideia de quando eu vou encontrar o cliente. Vocês não são assimilados e organizados que nem o meu videoblog. O seu videoblog é 2 por ano. Só que eu queria o lançamento do meu livro. Não, o seu livro já tem uns 10 anos. A gente vai falar mais sobre isso já. Mas, por exemplo, o seu videoblog, basta se ligar a câmera lá e gravar. A gente faz questão que o nosso podcast seja pessoalmente, bebendo vinho, já tem vinho aqui. Vinho dessa vez por conta do nosso host, o André Cari, brincando o vinho, afinal tá puxado pro Forbet, então a gente precisou dessa ajuda. Tô empatando, né, que nem uma cabeça. A gente precisou dessa ajuda do André. Mas o último recado, assim, antes da gente cair nos assuntos, né? Tem muita coisa legal que a gente pode falar com a Kari. Nenhuma delas é poker, mas não, acho que dá pra falar de poker um pouquinho. Pouca coisa. Vamos limar esse assunto. Porque de poker, André, só pra você saber, já tem um monte, né? Tipo, quantas entrevistas de poker você já deu? Sujeito que pesquisa no André Kari no Cara, Google. uma das coisas que eu coloquei pra vocês de condição é que, tipo assim, como que você começou no poker? Você vem essa pergunta, Não, essa aí a podcast, gente vai acabar o podcast. Quando a gente for encerrar, a gente pergunta como você começou no poker. Inclusive, o primeiro a gente sacaneou o Júlio falando isso, né? E o Júlio fala, o pai cardió, meu pai. Take this one quickly and just throw it all back. Era uma piada. Na
Mas é porque é sempre assim, a gente tava ouvindo esses dias uma entrevista e o cara fez essa pergunta pro jogador e, cara, eu falei, antes dele responder, eu falei assim, cara, vai ter falta de jogo, vai ter preconceito da família, e vai ter, depois viu na ESPN, sempre igual, sabe? A gente vem da mesma geração, então não tem mais graça isso, a gente já sabe. O André começou. Mas a gente sai muito, a gente sai pra jantar com você, troca ideia o tempo todo, e a gente sabe que você tem uma história com um zilhão de coisas legais para contar sobre a vida, e você é muito interessado em muitas outras coisas além do poker, assim como nós. E a ideia desse podcast é muito essa, assim, sabe? A maioria dos nossos ouvintes são jogadores de poker. A gente descobriu que a gente tem muitos ouvintes que não jogam, inclusive, e que curtem o nosso podcast por isso, mas que são pessoas que são interessadas no poker, assim, tipo mãe de jogador, pai de jogador, primo, namorada. O cara fala, ouve lá, você vai gostar, porque te faltam outras coisas, sabe? Então, o poker é um ponto de partida pra gente falar de coisas legais, às vezes relacionadas ao poker, mas nem sempre. E normalmente quando você junta a galera do poker, dá nisso, né? O poker é uma galera que tá interessada em vários assuntos, que é descolada com várias coisas, então sempre sai coisa boa. E a gente vê que às vezes muita gente, muito ouvinte, a gente tá sendo distraído aqui pela possível eminente prisão do Lula, pra quem tá ouvindo hoje aqui já sabe o que vai acontecer. Isso inclusive é curioso porque a gente tá se comunicando com uma galera que sabe mais que a gente. Porque quando eles ouvirem o que a gente tá falando, eles já sabem o que a gente não sabe ainda. Cara, eu tô traumatizado, porque no último Conico a gente falou de cripto, aí tava acho que 12 mil, foi a 20. A gente fala que quando o podcast saísse, provavelmente já tá em 15. E aí foi a 20, mas quando o podcast saiu, tava em 8. Então eu acho que eu já tô meio traumatizado de falar de assuntos que tendem a mudar muito rápido. Que demandem a sua versão da entidade. Eu quero falar de coisas conceituais. O podcast que eu e o Júlio ouvimos com bastante paixão chama Guten Morgen. E ele sempre fala que todos os assuntos têm que ser atemporais, então ele não comenta a notícia. Justamente porque eu acho também que a gente quer gravar isso para daqui a 2 anos o cara ouvir e fazer algum sentido ainda, sabe? Se for para falar do que aconteceu essa semana, que seja de uma maneira mais conceitual, que possa servir para o futuro. Mas a gente tenta fazer piada também, assim, sobre. Então, esse lance do Lula hoje, por exemplo, né? A gente talvez vá falar sobre isso de alguma maneira, mostrando o que é o sentimento de hoje de quem está assistindo em tempo real a possível prisão do Lula. E isso talvez faça sentido no futuro, mas não comentar o assunto assim, porque o fulano ligou para nós aqui, porque amanhã isso já é notícia velha. E o último recado só, antes da gente começar, que na real a gente já começou, né? Engraçado assim, vamos fazer a introdução, já tá rolando 10 minutos aqui. Mas a galera também comenta muito. Quando a gente solta o podcast, a gente tem um seguidor no YouTube, então a gente coloca o podcast também no YouTube. E a galera fala assim, pô, mas bota pra baixar, bota em outro lugar, porque no YouTube é ruim de ouvir. Porque quando você ouve no celular, você tem que ficar com o YouTube aberto pra ouvir. Se você mudar e para. Aí aqui o lance é que o YouTube não é feito pra você ouvir podcast. Então a gente recomenda que quem for ouvinte assíduo do nosso podcast, ou de outros até, existem vários outros podcasts muito legais no Brasil, que ouça nos aplicativos de podcast. Tem vários muito bons. Às vezes eu escuto o podcast aumenta a velocidade para ir mais rápido, mas se você fizer isso com sketch falando, você não vai conseguir entender o podcast. Eu acho que dá 1.25 é bem tranquilo. Aproveitando o aplicativo? Você ouve um pouco mais rápido do que o normal. Por 2 horas de podcast você vai ouvir em 1h30. Tem um cara de cripto que eu escuto que ele faz vídeos de meia hora todo dia, e eu só escuto ele no 1.5. O cara fica devagar. Eu creio que o preço do Bitcoin sobe tão rápido que eu quero ouvir podcast mais rápido lá pra você. Eu já assisti um vídeo do Caio Peçanho e eu assisti em 2.0. Ficou de boa. E ficou de boa. E aí depois eu botei na velocidade normal. É uma experiência que eu recomendo vocês fazerem assim, não só com o Caio Peçanho, mas com qualquer um, assim. Ouve meia hora de alguém em 2.0 e depois bota no normal. Parece que o cara tá no maior slow motion do mundo, assim. Ela tá maconhado. É que nem aquilo que você pega, por exemplo, você pensa, tá, esse é o volume da TV. Eu quero aumentar o volume. Você abaixa 2 e aumenta 3, pra você ver, vai parecer que tipo, você tá ouvindo muito mais alto. E aproveitando. Você fica fazendo isso, mas só claro. Tempo livre. Tem que se enganar, pô. Mas só pra concluir assim, então, você que usa iPhone, o iPhone vem com um aplicativo de podcast chamado Podcast. Eles sim são metidos, viu? E o aplicativo chama Podcast. E se você usa Android,
O aplicativo não vem junto com ele, mas você pode baixar um que agora eu não me lembro o nome. Tem esse lado também. Eu tô usando pro Android, cara. Se você usa Android, se você está ouvindo nosso podcast agora, provavelmente você tem o Google aí. Então você vai lá no Google e pesquisa Podcast App Android. Você vai ver um monte, mas já eu vou dizer o nome de um. E aí baixa, porque ele marca a posição em que você parou. Você pode assinar o feed, então você fica sabendo quando sai um novo, aqui uma notificação. E você pode ouvir vários outros podcasts também. Tem um diretório de podcasts, você vê? É o Overcast que você tá falando? Não, o Overcast é um aplicativo melhor do que o nativo do iPhone, é o que eu uso. E ele tem uma funções mais legais. E aí vocês baixarem ele para iPhone também. Bom, aqui tem chamado Castbox, Podcast Addict, no caso, Podcast Go, enfim. Vai lá na Google Store, pesquisa podcast, vai ter um monte, todos são muito parecidos. E a gente recomenda que você use por lá. Quem ouve no computador, aí já pode ouvir no YouTube e deixa lá aberto uma aba. Você vai consumir mais banda, porque você está carregando um vídeo que você não está vendo, mas que é um vídeo de verdade. E aí você pode também ouvir no SoundCloud. Então, seja onde você estiver ouvindo agora, na descrição desse nosso podcast tem os links para todos esses outros modos de ouvir. E aí no SoundCloud você pode baixar inclusive o MP3 e ouvir onde você quiser. Eu estou recomendando aqui, mas o importante é que você ouça, até porque, repetindo a piada, roubando a piada do Guten Morgen, né, Júlio? O nosso podcast é o podcast onde a gente está certo. Então, as coisas que a gente fala aqui são as coisas certas. Né? Então, se o cara quer estar certo, sim, se ele quer estar certo, ele tem que ouvir a gente. Se ele não ouvir a gente, automaticamente ele está errado. Tá? Mesmo que coincidentemente ele possa também estar certo. Por acaso, assim, mas o certo é ouvir a gente. Mesmo que ele deu sorte. Certo, Júlio? Vem que dá seu boa noite, pessoal. Boa noite, mais um prazer estar aqui mais uma vez. E é isso. Se você concorda com a gente, você está certo. Se você discorda, está errado. Perfeito. Eu vou aproveitar para fazer um último comentário aqui, né, desse ao vivo que a gente está vendo aqui, né? You're approaching a back marker. Just keep it clean. You'll slide right by. Ali com a camisa do Corinthians ali. Porque eu repudio veementemente. Pra quem não sabe, a gente está assistindo o Lula. Ainda não é o Lula, mas a movimentação ali em frente ao sindicato dos metalúrgicos no momento da iminente prisão do Lula. São 6 e 7 horas da noite. O cara deve ter sido preso às 17 horas e já está nos acréscimos. Como o Corinthians está nos acréscimos para ver se alguma coisa acontece. E aí tem uma pessoa com a camisa do Corinthians. Ele disse, não, e ela manchando a imagem da nação, né? Não, mas aí a gente está na TV no mundo e ela pegou o microfone e ela falou. Como vocês vão ver isso no futuro, eu acho que ela deve estar falando assim, Corinthians campeão paulista esse domingo. Vai ganhar do Palmeiras. Então se ela não tiver muita certeza disso, ela pode falar Palmeiras sem Mundial. Palmeiras sem Mundial. Isso aí é certeza até sair o podcast. Antes de dezembro deve sair. Então. Já que a gente está falando sobre isso, sim, eu acho que não é o caso muito de entrar na política em si, mas eu acho que é um episódio, acho que hoje é um dia histórico, assim, né? Um momento independente de ser merecido ou não, acho que todo mundo sabe a minha opinião sobre funções. Talvez seja legal a cara falar dele se ele quiser, mas mais do que isso, assim, é um dia bastante representativo, né? A gente tem o primeiro presidente da história do Brasil sendo preso a qualquer momento, e ao mesmo tempo que eu acho que a não prisão dele seria algo muito triste, a prisão dele também é algo muito triste, eu acho, né? Então, é mais triste do que a não prisão. Eu acho que a não prisão representa coisas tristes pra mim, sabe, pessoalmente. Mas assim, chegar nesse ponto é muito ruim, chegar no ponto de você estar prendendo o ex-presidente, porque realmente... Mas é que o lance já aconteceu isso, né? Isso já aconteceu. Então, na verdade, a gente está vendo o símbolo de algo que é muito triste, porque prender ou não já é muito triste. Né? Eu fiquei pensando em como que eu organizo a ideia política na minha cabeça, né, cara, de ser brasileiro e ter que viver num cenário como esse daqui. É difícil demais, né, cara, pra gente ser cidadão brasileiro e tentar entender todo aquele clichê de que a saída entender todo o level da parada, tudo mais da game. A saída é o galeão. Porque é uma piada ridícula, mas o galeão não, é Guarulhos, porque chegar o galeão também não é tão fácil. Tem que passar pela linha amarela. Se você for blindado, eu que moro no Rio, eu passo pela linha amarela pra vir aqui para o Brasília, por exemplo. Quando eu cheguei no aeroporto, eu mandei mensagem pra eles falando, cheguei. Just take this guy quickly. Just ride on fast and get it done. Mas você passa por um lugar que você tá correndo um risco fudido, sabe? O sentimento que eu tenho com a prisão do Lula, cara, por mais que eu votei no Lula, não sei se vocês votaram alguma vez, mas eu votei. Votei, mas eu teria votado, porque eu sempre tô fazendo alguma coisa mais importante.
E o sentimento que me dá, cara, é que toda a força que leva a acontecer o que está acontecendo hoje, ela é muito corrupta, saca? A força que leva a acontecer, a prisão dele é muito triste. Então, só que acontece, o ato final dessa força é a prisão dele. E ele é um cara que está condenado, é um cara que foi condenado por corrupção, por tudo mais. Então, também está certo prender. Mas o meio que usa e a força que usa por trás da prisão dele é uma coisa muito suja, cara. Então isso te deixa triste pelos dois lados. Se prende ele, você fica triste, se prende ele, você fica triste. Parece que se meia dúzia de pessoas não quisessem que ele fosse preso, ele não seria. Na verdade são 11. 11, mas... Na verdade, meia dúzia, né? A maioria dos 11. Não, mas eu fico sempre na cabeça assim... o Sérgio Moro, ele foi uma peça fundamental na Lava Jato, e a Lava Jato é uma operação gigantesca da Polícia Federal, e lá dentro da Polícia Federal tem tanta gente boa, e deve ter gente ruim também, e dentro do Ministério Público tem a mesma coisa, e tudo isso vai dentro de um conglomerado, cara, de interesses, e sabe, que não dá pra você saber pra quem você torce, cara. Não dá pra você saber o que acontece, entendeu? Eu concordo. A lista da Odebrecht tinha 300 nomes, 150 do PSDB, 100 do PT, ninguém do PSDB tá preso, os do PT foram 100 condenados, é meio tem gente do PSDB presa, não os políticos, porque todos têm mediado. Mas é meio tiltante, você fica meio depressivo de ficar querendo torcer ou se posicionar. Ou, por exemplo, na verdade eu estou fazendo um posicionamento sobre público, é um posicionamento para as minhas filhas, tá, cara? Quando eu vou falar com a Duda e com a Gigi, é ruim, cara. Você não sabe muito bem como falar, entendeu? Tipo assim, pai, o Lula tá sendo preso, ele fez merda. É porque não é só isso. Fala sim, fez merda, mas se eu falar sim, fez merda, parece que nós acertamos. Parece que é só isso. Parece que todo mundo acertou. Nossa, salvamos o Brasil, o Lula tá preso. Puta, sim, fez merda, Gi, mas sei lá, cara, é tudo meio esquisito. É um sentimento meio esquisito. Sentimento ruim, De novo aqui. Que nem quando você limpa com seu amigo no torneio, tipo assim, ele tá short stack, você tá cheio de ficha, você vai, tipo, se tiver os mesmos primeiros stacks, vai torcer pra você, ó. Você tem lá 100 blinds, tem que ficar meio 12. Você fica assim, pô, será que eu torço pra ele ou eu torço pra mim? É porque você não quer que ele caia, mas não, você não quer perder 2 blinds. Pô, imagina lá poder tribetar lá uma payona lá, pagar o forbet lá, você tem aqueles 12 blinds também. Eu acho que é vergonhoso, é um momento de vergonha pra gente como brasileiro, né? Bom, a gente teve um presidente linchado em 1992, eu acho, Collor. A democracia do Brasil praticamente Recente, é né? inexistente. E aí logo depois a gente tem outro presidente linchado e agora não é esse presidente preso, então parece que tá tudo errado. Melhor dizendo, a estabilidade na nossa democracia é tudo errado. Aí tá tudo Não só, aliás, o negócio é desde a fundação da República, né? A gente tem golpe atrás de golpe, né? Sei lá, dentro do bar, desde o início, nunca teve 15 anos de estabilidade. A parada do café com leite, que era tipo um colúdio, que era o governo de São Paulo e o governo de Minas, né? Que era o maior produtor. There's some light drizzle over the steps. Keep your eyes peeled. You make the call. You want west, shut Faz muito tempo que eu saí da escola, mas isso aí eu lembro. Eu lembro que era tipo, era assim, cada um governava um período X e passava pro outro. Tipo. Então, desde aquela época, a República do Café. É que eu meio que abdiquei, cara, junto com eles. Eu abdiquei de querer entender o cenário e ficar relutando em falar que tudo é errado, que tudo é uma merda, que não sei o quê. Eu resolvi focar nas pessoas, saca? Mais fácil é focar em quem tá perto de você, em como que eles entendem esse cenário, e ver se você consegue alguma positividade, alguma energia positiva em relação a isso. Esse gancho pra gente mudar de assunto, mas... Futura coisa. Okay. Só que pra mim, apesar de ser uma vergonha, e apesar da gente saber que tem coisas obscuras que trabalham em função da prisão ou não prisão, forças obscuras, mas a prisão dele não é uma injustiça em si. E isso é muito importante. Assim, ela não está sendo cometida, não está sendo cometida nenhuma injustiça de empreender. E esse marco ele é muito importante. Tanto é que a gente... Deixa claro só que essa é a sua opinião, tá? Que ela tá certa. Exato. Mas aqui adicionando a isso que você está falando, às vezes ela pode ser singularmente uma injustiça. Mas quando ela é um efeito de desequilíbrio muito grande, entendeu? De desbalanceamento entre como que você olha dos dois lados, se uma força ganha da outra força. Se olhar de longe. Se você olhar de longe, ela começa a se caracterizar como injustiça, talvez. É que aí ela começa a se preocupar com injustiça. Você pega assim, o ato que ele cometeu enquanto ele era presidente. Sim. Aí não tem discussão. É que aí ao mesmo tempo, não André, é nenhuma injustiça. Você, mas quando você olha o plano geral, se bobear, é pior do que melhor. É que aí a gente volta pro flip, né? Ao mesmo tempo, dentro do plano geral também, não
prender também seria uma injustiça, sabe? Porque aí você tá simbolizando a Seria impunidade. muito legal, pensa bem, seria muito legal se acabou de descer o cara aqui do carro alegórico, lá do trio elétrico. Ele acabou o carro, desculpa. Parece um trio elétrico mesmo. E ele tá sendo preso, ele vai pra Curitiba e tudo mais, e amanhã começa a mesma coisa com a Aécio, né? Não, é maravilhoso. Mas é isso que vai acontecer. Eu acredito que é isso que vai É acontecer. isso que vai quando você fala isso publicamente, né? Que aqui o podcast, se Deus quiser, não tem tanto hater, não tem tanta coisa, sempre tem, mas tu Não não tem, tem acho que não tem. mas seria muito legal galera se isso concorda fosse visto 100% pela com o que a gente sociedade fala. como algo que todos os lados, independente de você ser mais social, independente de você ser mais libertário, independente do que fosse, todos os lados impulsionassem a mesma filosofia quando a questão é honestidade, posicionamento Quando a gente volta desse pro tipo de coisa, né? Mas aí é que a gente tá lutando por isso, né? E tem um marco, né? E aí precisa de ponto de partida. Eu acho, por exemplo, que então, no momento em que o Lula é preso, fica muito mais fácil, eventualmente, o Temer ser preso. E no momento em que o Lula não é preso, nunca vão prender o Temer, por exemplo, sabe? Mas desse modelo que está Eu sendo feito, apostaria hoje que o Temer vai ter problema. Vai rodar do AS, vai rodar. mas eu acho que cara, eu acho que enquanto O pode ser AS que pra eu mim é esteja, over 80%, sabe? pode ser que eu esteja sendo muito negativista, não é minha praia, mas sempre eu sou positivista. Mas assim, quanto mais isso acontece, que nem está acontecendo com o Lula hoje, de forma desbalanceada, afasta mais a chance do outro lado ser preso. Você acha que isso Na também minha pode opinião, dar sempre uma acalmada? ganha força política, entendeu? Esses caras ganham mais poder político. Poder de cargo, acontece poder de muito. influência, poder de não sei o quê. Os caras chegam numa sala de reunião, eles falam, mexe comigo que você vai ver. Olha quem caiu do Não, eu lado. concordo com você. Entendeu? Nesse Então é sentido, difícil, cara. inclusive, É foda, cara. a gente falou sobre isso ontem, um filósofo que eu e o Júlio acompanhamos bastante, ele diz que quando você... que muitas vezes quando esses caras que estão com o poder na mão sentem alguma pressão do povo, eles sacrificam alguém para aumentar o poder deles. Porque assim, é isso que vocês querem, então toma aí, toma isso aqui. E aí, depois daquilo, eles se blindam todos entre eles e eles ficam mais inatingíveis ainda, sabe? E aí, segundo ele, a única maneira de você continuar é você não parar de fazer pressão nunca, sabe? Você não retroceder. Você fica ali no cangote o tempo todo. É isso aí, e agora prendemos o Lula, tiramos a Dilma. Então agora vocês podem voltar pra casa. Voltar pra casa é o cacete. Agora é fulano, agora é ciclano. Mas é difícil isso acontecer, né? O Brasil, eu acho que o brasileiro em si, agora saindo do lado político, pela análise dos políticos, de fato, do lado pelo cidadão brasileiro, eu sinto isso de mim, cara. Porque falar mal dos outros é fácil, mas falar mal de você é foda. Não, total. Eu Se sinto nenhuma que manifestação, assim, eu tô lá em casa na televisão. Eu não tenho pegada, cara. Eu não tenho pegada mais, entendeu? Eu não tenho pegada. Eu não tenho mais. Eu tenho uma tendência hoje em dia à acomodação política. Como tudo não dá em nada. You're about to lap some back, E Marcus. assim, You really want to get claro que vai ter past gente it que with vai estar minimal agora, fun. eu falo assim, como não dá em nada? Aí o Sérgio Moro manda prender. Mas não me animo com isso, eu não acho que isso seja algo positivo, entendeu? Aí vai ter gente que vai falar, aí você queria que ele tivesse solto? Não, não tô falando que eu queria que ele tivesse solto. Eu tô falando simplesmente que o cenário é tão complexo e ele é tão contemplado do grupo inteiro ser vagabundo, de todos os lados, que você perde o sentido é claro que eu vou voltar com um pouquinho disso quando tiver eleição. Você começa a procurar de novo essa solução boa, de novo, Tem uma coisa que a gente não desanima, assim, eu acho que você concorda. Eu hoje com seu pai, né? E você já pai há algum tempo, e você fazer isso dentro de casa, sabe? Você transmitir esses valores para sua família. Você cansa ir pra rua, você tentar ir pra rede social, ir tomar porrada de todo lado. Cara, faz isso dentro de casa, assim. É o único dentro de casa, Pelo que eu sabe? conheço dele, ele faz política 100% do tempo com as pessoas que estão em volta dele. É, dentro de casa, cara, eu fico discutindo. Não só a família, mas os amigos, assim. Minha esposa, ela pensa totalmente o oposto do que eu penso politicamente. É tipo 100% oposto. Essa mistura é curiosa. E aí ela até fala, né? Poxa vida, quando eu casei com você, isso era diferente. Não foi isso que eu comprei, não. Aí me velho, peraí. E aí a gente, aí a gente conversa de uma maneira bizarra. Cada vez que eu deito na cama, aí conversa. Ai, mas por que isso? Por que isso? Ah, não, isso aqui, peraí, eu tenho que Vocês pesquisar. têm mesmos interesses em comum, né? Objetivelmente. Qual o objetivo? É que nossos filhos sejam, pô, É o que eu tenho que falar com elas, com as segurança. meninas, eu tenho que falar assim, eu tenho que estudar junto com elas, entendeu? Mas estudar coisas que não sejam pontuais. Tipo assim, não vamos discutir o Lula, não vamos discutir o Cunha, nem o Temer, porque é muito aquém da nossa capacidade de discussão, entendeu? É muito leve. Vamos discutir o que é ser de esquerda e o que é ser de direita. Vamos tentar entender o que é isso. Vamos tentar entender por que pessoas são mais
induzidas aí pela meritocracia, pela liberdade de comércio, pela liberdade econômica, ou outras pessoas são mais pela preocupação do Estado com motivação social. Então, tenta entender isso, porque daí no futuro, aí vocês se viram. Toma a decisão que vocês tiverem que tomar, trabalha lá no Você não clichê de ensinar a pescar, né? Você fala ali, ó, você dá o raise aqui com mais e 2. Aí o cara vai copiar o que você falou e vai dar raise com mais e 2. Até que muda um lá e ele não sabe o que fazer. Se você ensinar por que ele tá dando raise com mais e 2, ele aplica aquilo a qualquer situação. Acho que dentro de casa a gente não pode perder o ânimo livre, assim, né? Principal. Pode perder na rua, pode, sei lá, não ir na manifestação, mas eu acho que dentro de casa é o principal, porque a família é a base de tudo que vai para ser o futuro. Fazer o futuro, vai pra rua amanhã, e vai ter exemplo amanhã, né? Então a gente tem que pensar dentro de Vamos mudar casa. de assunto assim para um assunto relacionado, que na verdade, como vocês abordaram, eu acho que é algo que a gente conversou sobre isso. Eu tive na casa do Akari, inclusive 5 ou 6 dias incríveis. Não, mas esse a gente pode falar também, 5 ou 6 dias incríveis na presença dele e da família dele, me acolhendo de maneira maravilhosa, agradecendo publicamente aqui, mas também o que eu queria reforçar é essa coisa assim, da unidade, que é a família dele. Closing up on the back marker. Make sure he's seen you. Faz Keep it política com clean a família and em slide casa, past. porque é uma família bastante unida, todo mundo junto o tempo todo. E aí o que eu ia comentar é algo, eu vou te fazer uma pergunta, mas já com uma colocação, de novo, voltando àquele filósofo, eu fiz uma pergunta para ele uma vez, sobre como ele acredita que, ele fala muito sobre os problemas da educação no Brasil, e eu perguntei sobre o que ele faria, o que ele acha que é a melhor maneira de educar uma criança recém-nascida hoje, um filho. Seu filho nasceu, ele fazendo pergunta pensando no Júlio, por exemplo, que é muito preocupado com isso. E ele falou assim, antes de tudo, você tem que educar a si próprio. Porque a gente já sofreu esse problema da educação brasileira. Você tem hoje 30 anos, você passou os últimos 30 anos sendo mal educado. Então você tem que corrigir isso agora, sabe? Vai ler, vai estudar, vai tentar se educar, porque ninguém melhor do que você para, com uma melhor educação, dar essa educação pro seu filho. E não pensar em terceirizar a responsabilidade. E pensar assim, mas eu acho que deveria, sabe? Acho que deveria. Sim, não sei se vocês fazem isso. Eu faço uma. Eu tô fazendo isso agora. Eu faço direto uma análise comigo assim, do quão imbecil eu sou em alguma coisa. E aí eu tento 1% de alguma coisa que eu possa deixar de ser imbecil. Eu saí da cara. sua casa, eu fui pra casa dele, fazer esse curso com ele. E eu descobri, na verdade, que eu sou 1 milhão de vezes mais imbecil do que eu achava que eu era. E isso foi maravilhoso, sabe? Porque isso vai me permitir agora corrigir as áreas que eu descobri que eu sou imbecil e eu não sabia, porque ele me mostrou, sabe? Basicamente, eu cheguei na casa do cara com 10 livros. Eu achava que eu era o grande leitor de livros, a gente falou disso aqui no podcast. Eu li 500, sabe? O cara leu 10 mil. E aí eu vi que ele cita 14 mil coisas a cada 15 segundos que eu não sei o que é. E aí eu falo, cara, mas isso que ele tá citando é muito interessante, eu nunca ouvi falar, sabe? Então, realmente, eu descobri, muito mais do que eu já imaginava, que antes de eu pensar em que escola eu vou colocar um filho meu, eu tenho que pensar o que eu vou fazer para eu ser melhor educado para eu em casa. Porque o seu filho tá na escola lá 6 horas, 5 dias por semana, mas ele tá o resto do tempo em casa com você, sabe? Então, a nossa responsabilidade perante a educação dele é muito maior, eu acho. E eu queria saber se vocês concordam com isso. Então, claro. E eu costumo, esse negócio que eu quero falar, eu quero saber o que eu não sei, né? Uma coisa muito ruim, né? E exemplo, assim, tipo, toda vez que eu viajo para um país primeiro mundo, eu olho o comportamento das pessoas no metrô. Você teve uma história, você foi para Singapura, por exemplo, e a sua viagem para lá foi muito diferente de uma viagem de turismo. Eu lembro que você contou das coisas que você fazia, você tentou o máximo que você podia se misturar dentro de uma vida normal, local. E a gente ia para os bairros, que não era tão fancy e tal, mas você vai vendo o comportamento das pessoas. Você vê, sei lá, na fila da imigração dos Estados Unidos, um comportamento diferente que é no Brasil, sabe? Você vê o pessoal esperando na fila no elevador. Okay, mate, you're coming up on some back markers now, and some of them might be twitchy. Keep it clean and get by without losing any time. Por exemplo, a própria percepção do espaço, o espaço pessoal e o respeito ao espaço alheio. No Brasil, você tá numa fila, o cara atrás de você, o cara tá colado, você sente o cheiro dele, ele reconhece o perfume. Você anda 5 passos pra frente, ele anda 5,5, sabe? O cara fica ali, tipo, no seu campote. E lá fora, o cara respeita o seu espaço, o cara fica sabe? Mas o mais incrível, sabe o que é, Sketch? O mais impressionante, pega jogadores de poker. Nos Estados Unidos, por exemplo, você vai ver o espaço entre as pessoas, no Brasil todo mundo coladinho, sabe? Pega jogadores de poker, por exemplo, que é mais fácil pra gente, porque a gente viaja mais com o jogador de poker. O que me intriga às vezes, cara, é a capacidade que a gente tem de se enganar, entendeu? De duas coisas. A primeira, tentar positivo. Primeiro, tentar buscar o que eu sou imbecil. E tentar melhorar de algum jeito se isso me dá tesão de melhorar. Se não me dá tesão, esquece. Foda-se. Não vou ficar correndo atrás.
Mas se me dá tesão, melhor. Agora que você não pode ser hipócrita. A segunda coisa é, se você não sabe, cala a boca. Não fica cagando regra na cabeça dos outros, não fica, sabe, querendo debater quando você come pizza com seus amigos, como se você fosse o maior entendedor entre esquerda e direita, você fosse o maior entendedor de filosofia espanhola. Mas se fuder, você não sabe porra nenhuma disso daí, deixa quem sabe falar, pô. E aí, quem sabe falando de um lado e quem sabe falando do outro lado, aí você simplesmente olha e fala assim, cara, me parece que o sketch tá mais certo que o Júlio. Ou me parece que o Júlio tá mais certo que o sketch. Mas você ouve e fica quieto. Agora, o que eu acho que foi acontecendo no Brasil, cara, o brasileiro, mas o brasileiro ele foi ficando um pouco tão amassado pela classe política, a gente foi tão massacrado pelo ponto que a gente criou múltiplas personalidades. Né? O ser humano brasileiro ele é de múltiplas personalidades. Se você pegar o crema, vou pegar o crema fica mais fácil de a gente pegar para não ficar falando não é, mas você pegar o crema, eu não acho que isso seja o crema, porque eu não conheço de fato, mas só como exemplo. O crema no Brasil é um crema. O mesmo crema nos Estados Unidos é outro crema, cara. Como que ele pode ser outro crema? Aí o crema, quando está sentado comigo falando de política, é um crema. Aí quando ele está sentado com o federal, que já entende mais política, é outro crema. Aí se fuder, você quer cagar a regra na minha cabeça, e quando você pega um cara que é mais pica que você, aí você fica quietinho e começa a... Para com essa merda, isso é louco, né? A gente sempre cita um autor chamado Malcolm Gladwell, e a gente não vai repetir que se você não sabe quem é, ouve os podcasts anteriores. Até porque se você não ouviu os podcasts anteriores, o que você tá fazendo aqui o 4 e não viu o 3, né? Começar a assistir House of Cards pelo episódio 7. Aí depois você vê o 3, depois você vê o 9. Tá achando que é Black Mirror isso, né? Mas o Malcolm cita a coisa do poder do contexto, né? E ele conta o exemplo, eu acho que a gente não contou essa história no podcast hoje já. Da coisa do cara que tá numa sala, e ele coloca uma pessoa numa sala, e esperando uma entrevista de emprego, e na outra ele bota 15. Aí ele bota uma fumaça saindo debaixo da porta. A sala que tem uma pessoa reporta que tem alguma coisa errada acontecendo numa velocidade muito maior do que aqui tem 15. Então a gente tem 15, o cara pensa assim, se fosse algum problema, alguém já teria falado, sabe? Então o contexto altera a sua maneira de perceber o fato absoluto que está acontecendo. E isso eu percebo claramente, não só. Mas o brasileiro é o extremo. O extremo não é simplesmente um comportamento singular. É assim, se o Lula é um cara honesto e o Júlio começa a falar que ele é um cara honesto, e o Júlio fala bem, pra mim já começa a ser um cara honesto. E se o Creme começa a falar que o Aécio é um cara honesto, e ele começa a falar bem, se a pessoa assim, eu já começo a achar que ele também é honesto, foda-se. Aí quando eu for falar com o Júlio a próxima vez, vai se fuder, Lula é o cacete, o Aécio é um cara honesto. Aí você começa a falar com o Creme, vai lá tomar no cu, é o Lula, é o cara. Vai se fuder, cara. Esse filósofo, o qual eu vou citar o nome, na verdade a gente pode citar o nome dele agora e colocar um aqui, né? E apagar. Então o nosso ele fala muito sobre uma coisa chamada a razão, não é bem a verdade absoluta, assim, mas é a razão objetiva, como ele chama, que é o fato de você se desprender de todas essas referências e você buscar a razão do jeito que ela é mesmo, assim, sabe, olhar as coisas como elas são. E a gente é tão inundado de coisas que tentam nos influenciar de alguma forma e nos levar para algum contexto, que a gente acaba se deixando levar. Então, aí ele vai desde a raiz, quando você é criança, você aprende a enxergar o mundo através da ótica da sua mãe, que é a sua primeira referência. E aí, se a sua mãe... A gente vê isso com o cachorro, você sabe disso muito bem, inclusive. Quando você está tendo fogos, por exemplo, o adestrador do meu cachorro sempre falou isso. Quando tiver fogos, não reage. Não fica assim, não, cachorrinho, tá tudo bem. Porque ele vai ver você reagindo, ele percebe que você tá tratando aquilo como uma situação especial. E se você tratar com naturalidade, ele não vai ter medo. O meu cachorro não tem medo de fogos. Talvez não seja só por isso, óbvio, tem outros fatores, a raça e tudo mais. Mas eu acho que se você chega ali e fala assim, não, calma, vai ficar tudo bem, ele percebe isso em você. Então você altera a percepção que ele vai ter de um fato objetivo, que é lá o pou dos fogos, e através de você ele vê que aquilo ali talvez seja um problema, sabe? Assim como você tá numa sala com fumaça, tá todo mundo tranquilo, você fala, essa fumaça aí não é nada, é cigarro. Não, às vezes, por exemplo, outro dia eu tava nos Estados Unidos, cara, tá conversando sobre o Trump com os caras, né? A gente teve uma reunião lá pra falar de esporte e tudo mais, e aí os caras entraram no assunto político. Sobre o pi. E aí os caras comentaram no assunto político, né? Você me contou e, cara, essa história, eu acho. me parece, assim, é claro que eu fico tendencioso a sofrer mais no Brasil do que quando a gente conversa com pessoas de outras nacionalidades. Mas me parece que o Brasil não tem a capacidade de ter discussão. No Brasil é difícil ter isso, é claro que tem pessoas e pessoas. Mas no geral, estatisticamente, é difícil você ter debate com pessoas próximas, amigos, colegas ou parceiros de negócio, ou seja o que você estiver fazendo, que tem o mesmo discernimento e a mesma capacidade de saber o que você sabe, o que você não sabe, falar sobre que valores que você deve se manter, exato.
Então os caras eles são capazes de virar e falar assim, o Trump, ele é um imbecil por isso, e ele é do caralho, por isso. E aí o que acontece? Quando nos assuntos que eles são do que ele é do caralho, os caras defendem a ideia de que ele é do caralho mesmo, entendeu? Senso crítico. Não, mas quando você vira para um brasileiro e fala assim, cara, por que você é contra o Lula ser preso? A resposta que ele te dá de imediato, o que ele pensa, o que ele reage é, e o Aécio? Total. Acompanho vários analistas políticos americanos e a maioria deles não apoiou o Trump nas eleições, só que hoje eles são mais alinhados à direita, que é o meu posicionamento político, mas hoje eles zoam o Trump. Tem um, por exemplo, chamado a Laura do Stronger, o Júlio Maes também, tem um programa meio de humor, assim, tipo um talk show, e o cara sacaneia o Trump o tempo todo. Mas ele reconhece as coisas que o Trump faz de forma correta, que o outro lado não consegue enxergar. Só que aí, quando eu mostro esse cara aqui no Brasil pra alguém, alguém fala, esse cara é de extrema direita, fascista, nazista, quer que negros, gays e mulheres morram, e ele é pro-Trump. Uma fascistofobia, é uma fobia de fascistas, uma fobia de escolas. Na verdade, o cara é anti-Trump, só que ele enxerga a razão objetiva Não, e quantas uma vezes clareza maior do que a gente, sabe? Quantas vezes eu, dentro da minha ignorância política, eu sou muito ignorante política, mas de algum jeito eu tenho que me manifestar, pelo menos para mostrar a minha ignorância. Quantas vezes eu falei alguma coisa, o PT, blá, eu falo, mas também o Aécio, não sei o que, as primeiras vezes vem, você fica em cima do Lula, seu filho da puta, do cacete, não sei o que, porra, É demais. bizarro, cara. Traffic up ahead. Just the back marker, and you should see the blue flag. Stay out of your way. Just slide on past. Esses novos podcasts que a gente já comentou outras vezes, que vale muito a pena mesmo. Você foi pessoas bem cheias, assim, capacidade intelectual de uso. Ele é da direita, vamos chamar assim, mas ele fala como se o ouvinte fosse sempre de esquerda. Então ele fala, então você aí de esquerda está ouvindo isso aqui. E você fala pro pessoal, você do pessoal, então ele vai saber isso. Mas ele conta essa coisa do marketing, ele conta que é um estudo primeiro. Ele é especialista nisso, né? Em linguagem, significado das palavras, em modos. Essa é a especialidade dele de formação, se eu não me engano. Linguística, né, em geral. Ele fala que o mais, sempre que você fala antes do mais, ele é menos aceito quando você está engano. Vale é o que vem depois. O Atari é legal pra caramba, mas ele não joga nada. O que fica é o joga nada. Mas se eu dissesse, o Atari não joga nada, mas é legal pra caramba. Então, o Atari é legal pra caramba. É tipo 80-20, assim. E é tipo uma maneira de você poder se manifestar. Você tem uma defesa. Até pra você falar da sua empresa, você falar do seu negócio, você vai dar desse Você tem uma área, então aí as pessoas reclamam isso de você, porque muita gente usa isso como um recurso. O cara, por exemplo, ele fala, eu quero defender o Bolsonaro num caso tal. Aí ele começa falando assim, o Bolsonaro é um bosta. Mas, nesse caso aqui, tem um cara falando, então você é pró-Bolsonaro, eu não levo o que você falou a sério. Tem um caso Tem que ter um contexto para ser interpretado da maneira que você sai uma notícia sobre o PT. A pessoa começa a falar assim, olha, eu não sou petista, mas você virou um bordel, eu não sou petista, mas... Mas eu queria botar Agora que todo mundo já parou, metade do Field parou de dar play, termina aí. Eu queria concluir uma coisa. Pause, fechou a tela, control alt dela. Sabe por que as pessoas não fizeram isso? Vamos falar de Counter Strike. As pessoas não fizeram isso porque elas gostam e isso é muito legal. Aí tá voltando. Só aproveitar pra quem quiser colocar alguma música, algum samba. E aí ela vai botar algum samba que tem a ver com esse aqui que a gente tá falando. E aí a gente vai ver. Traffic up ahead. The back marker. Just stay sharp and take it. Vai ser escorrendo a metralha, granada e fugir. É a guerra civil explodir. Isso não foi carnaval. Vai bater no sai geral.
miséria sobre a passarela, sem a fantasia que sai do jornal. Vai ser uma única escola, uma sombria. Quem vai ser jurado, ninguém gostaria de que assim não vai ter nada igual. Não tem ordem oficial, quando vem o delírio que tem autoridade de contra essa briga, ninguém sabe a força desse pessoal. Closing onto back markers. Watch out for the twitchy ones. Keep it clean and slide past. Vai salvar o dia que você não carnaval. Eu queria muito mostrar isso pro Leite, a gente tá falando lá, eu falei, depois que eu sou preciso, eu tenho um olhar treinado pra ficar o que eu gostei, a coisa que eu faço melhor. Deixa eu viajar, eu faço atenção nessas coisas. Se eu vou visitar a casa de você, humildade, sei lá, no caso Chile, que eu sei lá, nossa, cara, olha o que eu tô fazendo, olha como eu fui dedicado aquela vez, olha como eu fui dedicado. E aí eu vou tentando modificar. Então, quando eu vou pra Odessa, eu cheguei em Las Vegas, a primeira vez em Las Vegas, quando eu cheguei nesse campo, eu cheguei lá, tava na vez final, tava em São Pedro Creme. Quem ouve o podcast número 1, ele conta muitas histórias sobre Las Vegas. Essa foi a segunda, né? Essa primeira vez eu cheguei lá em Las Vegas, e aí eu chego e tava creme na vez final. Pô, o melhor amigo, também no final, cara, da final daquela merda. Just closing up on some of the back markers. Let's get by without any drama. Come on, keep focused. Aí o creme Slide by. puxou minha mão. Cara, aí quando eu vi a torcida se manifestando, talvez eu sei se os povos assim. Aí eu na hora eu dei uma puxada, assim, não é possível, cara, você tá acontecendo. Galera, como é que a gente faz? Aí eu, não, cara, por favor, não faça isso. Batendo nos vidros. Isso é um assunto polêmico, que a gente já pode cair nele, né? Aí eu peguei, e aí eu olhei as outras pessoas, o que era? Eu acho que ele Sem ligar com o adversário que o torcida brasileira no tênis, por exemplo, isso acontece nisso, né? Só que aí ao mesmo tempo. lá de hoje. Não, mas não vai fluir. Só que ao mesmo tempo, cara, eu lembro, eu estive no Bracelete, na conquista do Bracelete do André Cari, cara, eu era o mais boeiro ali, sabe? Eu via as músicas que a galera cantava com o hino nacional, música do Senna. Então eu vi que eles também faziam com a atividade em si, porque eu acho que uma atividade intelectual que requer concentração, todas as pessoas deveriam respeitar. eu acho que a galera passa do ponto, um pouco aqui, sabe? Eu acho que tudo bem, tá roubando, O cara tá dançando na mão, por exemplo, e a galera tá lá. You're approaching a back marker. Keep it clean and slide right past. Todo mundo parado assistindo, tava lá a galera gritando, nariz, viado! Tipo, eu tenho um tenista conhecido, Thomas Manson, que é o número 1 do mundo. Ele abandonou uma vez uma partida de tênis no Brasil porque a torcida não deixou o cara jogar. Aí ele sacava só o cara, sabe? Não, não é, acho que é uma coisa diferente. Isso foi diferente, mas ele O cara vai sacar, o cara tá jogando no meio da mão. O cara vai voltar. Ou o cara chegar, o cara tirar isso, não sei o quê. É uma coisa. Eu acho que inclusive acrescento esse teste que quando alguém gritava que o baralho já tinha sido distribuído, a torcida inteira repudiava o cara. Agora o que acontece é que você não pode fazer é isolar fatos individuais e ficar. Agora, paralelo a isso, a galera gritar. Se acostumou com o seu futebol. E aí não aprendeu a ir para o futebol. Sua atividade foi. Não acaba, cara, o seguinte, o som tava rolando há 10 segundos, sabe? Às vezes, você tá naquela coisa, mas às vezes o cara não conseguiu dar na coisa ali, e acabou o Mas eu tô falando assim, Aí a gente volta à questão da educação. Eu falo o seguinte, pelo que eu tô entendendo, você acha que o poker não deveria ser assim? O poker não deveria ter todos Não, acho que sem limite. Eu acho que só tem um limite ético igual tem em qualquer outro esporte. Mas é bater o pé, bater Traffic no up ahead. cedo. You're the back marker. Não, mas Stay sharp and take it. derrubar vidro, Pô, eu nunca faço tanto, mas não, às vezes eu vou. você pode derrubar vidro, qualquer coisa. Não pode ser legal nunca. Agora, se você bater o pé e isso não é algo que cria dano físico ou artificial, e fazer barulho enquanto não está pegando, eu acho que eu acho isso pragmático não agora. é que eu acho isso aceitável, eu acho isso do caralho. Porque isso coloca o poker no cenário. Isso que eu ia falar. As pessoas querem mais é estar lá mesmo. Alguém que Eu sou muito chato com essa ideia. Eu sou um pouco mais, né, mas eu quero... Se não me engano, Londala, que era o representante da imprensa do WSOP, na época do seu bracelete, ele falou assim, cara, isso aqui é muito maneiro, eu quero mais brasileiros com mesa de finais aqui em diante. Porque isso
é bom pra ele, sabe? Aquilo ali é valor. Realmente eu não acho que deveria. São como brasileiros, inclusive, vai ver pelo futebol. Eu não vejo, sei lá, o alemão, o aconselho, o austríaco. Bem graça também. You're approaching the back markers. Inclusive tá aí 15 como inside straight pass without losing any time. Pegar para uma ideia como liberdade absoluta, todas as nacionalidades podem todas, não sendo o Brasil a mais extrema é a Inglaterra. A Inglaterra que arrebenta tudo. Os caras arrebentam tudo. Primeiro que eles estão sempre completamente Arrebentam tudo em todos os sentidos. Arrebentam de gritar, arrebentam de jogar cerveja. Então, tipo assim, vamos dar ao brasileiro o demérito que ele merece também. Porque eu acho que não é nem só o caso de educação, mas é de novo. Aí quando eu volto àquela coisa da razão objetiva, quando o Júlio fala isso, a gente tá pensando, sob um ponto de vista frio e zerado de valores, isso não é legal. Só que aí a gente vem, por que o brasileiro tá fazendo isso? Não é porque é mal educado, é porque por causa do futebol. Então o futebol vira a recontextualização de uma razão objetiva, sabe? O cara pensa, o futebol é isso, por isso que é brasileiro, argentino e inglês são os maiores. A gente ainda não lembra futebol. Mas o que eu queria dizer sobre isso, independente da gente concordar ou não, é que eu vejo, por exemplo, se eu estou exagerando e vejo como as pessoas que são mais educadas Isso é mais importante, na minha opinião. E aí eu vejo, nossa, esse cara, eu considero ele uma pessoa educada e eu estou com um muito diferente dele. Será que eu estou errado? E aí eu quero você Mas tem uma coisa, isso aí que é o seguinte, o quanto você faz dentro daquela torcida que prejudique o entendimento ou o intelecto do oponente daquele campo. Entendeu? Se você fala assim, acabou ou não, o cara jogou no placar, explode a torcida, você está prejudicando o cara que está usando a mente dele, você está alterando o funcionamento da mente dele para a próxima decisão dele ser mais comprometida. Ah, cara, você acha isso legal? Acho muito legal. Acho muito legal porque, no final das contas, o esporte ele não é só a natureza do próprio esporte, ele não é só o ato de você pensar e jogar melhor numa possível. Ele é a compreensão inteira do entretenimento, entendeu? Ele é tudo que tem envolvido. Não é só tribetar tal situação. Ele é tribetar tal situação com tal cenário que você está jogando, com qual torcida, com tudo isso. Isso faz o cara ser um jogador mais legal ou menos legal. A gente acabou entrando nesse assunto, que são coisas que talvez eu tenha um ponto de vista diferente, mas o meu ponto, na verdade, eu queria concluir só de que a observação não era mais treinada. Você tá chato, né? Pois é, eu tô ficando chato. Eu tô ficando chato cada vez mais. Eu tô, mas o pior não é isso, eu tô gostando de ficar chato. O pior é tudo é isso. Eu tô cada vez mais satisfeito de ser chato. Inclusive, quanto mais próximo, a gente acredita muito nisso, quanto mais próximo da razão e do resultado certo você fica, mais chato você fica, menos amigos você tem, mais as pessoas reclamam de você, falam que você tá reclamando de criança inteira, por exemplo. Eu tive uma criança que pra falar de coisa que eu vejo, o pessoal só falou que eu tava chato. Eu falei, pô, mas eu tô certo. Vocês são 2 mais 2 é assim que eu tô falando que não, sabe? Mas a questão que eu queria concluir é essa, a gente treinar o nosso ponto de vista para perceber quando a gente é conhecido em algum assunto. Exato. Sabe, você vai jantar lá na casa do Atari, tá todo mundo pegando um talher do jeito, você tem que pular. Rico aí, faz a maneira e tal. Será que não é assim que é a melhor maneira do que eu pegar e enfiar, cravar aqui um garfo na carne e trazer pra boca? Ao invés de você viver a vida como sendo você e tudo, exatamente. Você tentar provocar um processo de evolução. Né? Ou seja, Outra coisa evoluir que eu através das experiências. brasileiro, você não assistiu a final do Major CSGO pelos Estados Unidos? Assisto, só. Foi o final que o Fortnite fez, acho, do Mega Versailles, temporada Mega, mas eu cara, não ajuda pro jogo, o som, cara, ia parar no estádio, ia torcida berrava. Será que a equipe tá isolado, assim, o suficiente? Não, cara, eu acho que não tem como, cara, não tem como ser. Eu acho que era isolado, mas ali passou. É que assim, imagina só, tipo, você ouve os passos do cara entrando no lugar que você tá. E a galera fez, cara, deu CS no jogo, que é tipo, você tem que muito ouvir de onde tá vindo as coisas. Os caras estão entrando lá onde você tá, tipo, 5 caras contra você. E é quando a intervenção é equivalente ao cara entrar em campo e atrapalhar o jogador. É tipo isso que os caras fazem. Mas quando ela é intervenção dos dois lados, ela é intervenção dos dois lados, entendeu?
mas às vezes quando não o tem Corinthians jeito. entrar com o Palmeiras agora no Câncer do Rio, Acredita que é vai parte precisar, da cara. parte da atividade. Parte da atividade, da parte do esporte, cara. Porque senão o esporte não seria tão legal. Que é um esporte que não tem nenhuma dessas intervenções. Xadrez, cara. Joga lá então. Golfe, né? Melhor que isso, assiste, né? Assiste, não tem. divertido, O xadrez, pô, vocês todos aí são jogador de xadrez, respeito pra caramba o intelecto envolvido, mas ele acaba sendo um esporte Não tem muita dinâmica. Esporte que eu já falei outras vezes aqui, que eu preferi, que é o tênis. Ele tem muito disso. Sim, mas ele tem muita torcida. É extremamente emocionante, mas a torcida tem respeitando. Assim, Tem, de só na cara ponto, você pega a preço possível ali lá, torcida, mas é extremamente limitado. Acho que passa do ponto. É que tem um limite ali que a gente não pode passar. mas aí o limite sempre você vai chegar à conclusão que o limite é do indivíduo. O limite não é do esporte, nem da massa que torce. O limite sempre é do indivíduo. E quando você coloca o limite do indivíduo, cara, sempre vai ter nada. Sempre vai ter aquele corredor. Ou vai por isso, ou vai por mais Se todo mundo fizesse esse exercício que você faz na vida, aí sim teriam menos erros de indivíduo assim. Mas as pessoas não fazem esse exercício. E aproveitando esse limite esse assunto, ano de Copa. E cara, você pega e pensa, pô, Copa do Mundo, na minha opinião, um dos melhores times das últimas Copas do Brasil, o Brasil podendo ser ex. Não dava vontade de não ir pra velho do Copa. Cara, dá uma puta vontade. Inclusive o Neymar ficou bravo, porque eu vou pra velho, não queria que a gente fosse pra lá, mas. É ao mesmo tempo que você pensa, pô, é uma parada que tem a cada 4 anos, é uma parada que tem todo ano, mas WSOP é um WSOP, Cara, né? não é, porque o WSOP está intimamente ligado com a nossa vida pessoal, empresarial, família. Entram outros assuntos que são muito importantes. Eu vou tentar fazer um mix. Eu vou na semifinal, se o Brasil pegar semifinal, eu vou. Caralho. Porque é depois do main event, então eu vou pegar. No dia 12. Vou pegar a semifinal e vou pegar a final. Mesmo porque eu acho, eu tenho certeza que o Brasil vai chegar. E eu vou te falar, eu aposto pelo pé bet. O Neymar vai rasgar na questão. Ele vai chegar no que Se alguém quiser betar, pode comentar. Pode pegar e comentar. Sabe por que eu acho isso, cara? É claro que vai ter cara que eu sou da bola do Neymar, cara, eu sou mesmo. Peraí, como a gente é um podcast, né? A gente usa o termo mais. Seria viés. Mas é uma matéria de exata. Não tem nada com certo lado. Mas é que o bias é que muito melhor. A cara é totalmente bias. Por exemplo, você fala assim, o Neymar é feio. Eu falo, não, ele é bonito, né? O cara é mais bonito do Brasil. Assim como ele acha eu. Assim como eu acho ele também. Mas você acha? Mas a gente tentar defender você tentar defender quem é eu acho que isso é biológico, inclusive. Você tem que defender quem é um instinto biológico. Tecnicamente, sem comprometimento de puxar saquinho. Eu estava falando com um fisioterapeuta, né? Tem muito amigo meu, chama Rafa. E eles fizeram uma análise das Copas do Mundo, das pessoas que chegam e brilham nas Copas do Mundo. Cara, todos os jogadores de Copa do Mundo chegam arrebentados. Chegou arrebentado, cara. O que acontece? O Neymar, é claro que é triste demais ele se machucar, ele perder jogos importantes pra caramba, mas ele vai chegar feliz pra cacete. Ele vai ter os amigos dele, a família dele, a mulher dele. Ele tá chegando, tá tinindo e vai começar um processo agora de recuperação onde ele não vai ter tranco, não vai ter essa porradaria de jogo, de carrinho, de não sei o quê. Ele vai ter fisicamente uma atividade muito acentuada para ficar bem de saúde e o intelecto dele do futebol é top pra cacete. Então, cara, ele vai chegar na Copa num nível completamente diferente do resto da galera, tá ligado? Ronaldo 2002, exatamente. Então eu acho assim que a chance de a gente arrebentar é gigante, velho. Eu vou falar, se tiver na final, eu vou falar assim, vamos ver. Se bater as mãos da pessoa, né? O Bitcoin, né, também. Não precisa ter só o Bitcoin voltar. Fala do Bitcoin. Não fala, né? É aquilo, né? A gente falou de, na verdade, o Lacalle é muito entusiasta de moeda também. É que a gente falou muito no podcast anterior, não vou falar totalmente. Ele não fala porque deu zica, né? Eu era de 0 a 100 há 6 meses atrás um completo imbecil. Hoje eu sou tipo assim, no 90, 85, Qual cripto você recomendaria? Em uma palavra, não vai dar essa dica, né? Não, o que eu consigo é tipo esse balanço, esse swing da PRX, eu tô ali, ela vai pra baixo, eu quero dar dica, mas não penso no muito da PRX. Eu não quero dar dica mais, você faz mais, vai parar mais de certo. Você faz o que You're listening to the Full Bet Podcast. Check us out at facebook.com/fullbetwicketeam.
Porque assim, eu sigo muito o canal de cripto do Sperta Lab. Todo vídeo começa, tem a minha realidade, a mente vai dar. O próximo site de poker que sair no vai ser esse. Não, tem os sites novos, assim, é muito divertido, tem muito link relacionado a cripto. Uns sites aí, como eu posso falar, né? Tem aqui o representante do PokerStars, embaixador, na minha opinião, uma das figuras mais importantes nesse ranking do mundo. A gente falou isso no podcast anterior, inclusive, com o Nicolau. Talvez depois do Negriano, para mim, é o cara que melhor representou e melhor ajudou o poker a crescer. Representando muito bem essa figura de embaixador do poker do mundo. Porque a gente pensar só no Brasil, mas o Brasil tem 200 milhões de jogadores, 10 milhões, sim, talvez mais que isso hoje. Você vai carecer uns 3%. Mas eu percebo, lá fora a galera percebe muito isso, né? Mas isso o pessoal percebe que os micos respeita. os links no site. Tem os links assim, buy bitcoins no site. Aí no outro tem o Lambo, que é tipo uma piada de cripto que quando um bitcoin vai valer uma Lamborghini. Tem vários caras assim com links relacionados a cripto, assim, então muito interessante. O Crema falou, a gente está chegando perto do Crema. Primeiro pode ter o valor tenderia a ser mais forte graças ao ar. Okay, keep focused. E aí o cara compra jogador, nunca volta, que tanto faz. Mas mudou já isso. Na verdade, ano passado, né, a gente estava lá, a gente basicamente introduziu a carga cripto. Acho que o Bitcoin estava $2.000. Então, eu tenho a gente conheceu muito aqui do Akari, né? Porque eu introduzi ele no Instagram. Eu falei assim, tem que ter uma conta no Instagram. Aí ele falou, o que é isso? Eu falei, o negócio é você vai se amarrar, é muito legal, não sei o que. Aí ele falou assim, como é que eu baixo? Eu falei, bom, você vai, Apple Store, fica lá, mas aí bota foto, não sei o que, eu instalar, né? Então, querendo ou não, sei lá, eu faço 4x Bitcoin desde aquilo que eu falei, a grande maioria que não vendeu, eu fiz 4x no portfólio. Então, querendo ou não, vai dar. Óbvio que se tivesse 20, seria um cenário totalmente diferente. O pessoal ia estar no break lá, aquela banana lá de $5, lá do cabeça a portaria ia dar 20, ela pega o jogo. Back markers ahead. You're about to land them. Get past quick and clean. Eu acho também que esse ano vai ser bem forte da bolsa pública. Vai ser bem forte. Nos Estados Unidos, né? Tem Vocês não percebem um crescimento no Brasil maior do que no resto do mundo? O que você acha, André? Tem mais acesso a dados do que os vocês, inclusive da Federal, CBTH, Professores, a gente também se usa, os outros times de Santa Team, o podcast da concorrência. Aliás, no nosso podcast da concorrência, um abraço para o Calil e Guilherme Lanza, Marcelo Lanza, aliás, Guilherme Calil e Marcelo Lanza, que voltaram com o podcast PokerCast, muito bacana, são parceiros nossos, inclusive, a gente já teve jogador do Tom 10 na entrevista lá, e a gente inclusive sacaneou eles no podcast passado. A gente falou que antigamente era o único que tinha, e era tão ruim que a gente achava legal, porque era o único que tinha, de jeito, né, 10 anos atrás. E aí eu encontrei o Guilherme disso na nossa história, e aí quem sabe não tenha sido essa provocação que fez eles voltarem, né? Afinal de contas a gente está sempre certo, então obviamente tudo que acontece no poker brasileiro é por causa do nosso podcast. Mas eu fiquei muito feliz com a volta deles, parabéns pelo trabalho e... You're about to lap a back marker. Let's not make a meal of it. A gente justamente quer que as pessoas façam. Quanto mais concorrência melhor, porque a gente pode ganhar de mais gente. Se você é o único, você é o único, você é o melhor. Você é o melhor porque você é o único. Se tem 15, você é o melhor que abraço pro Gui de novo, Gui e o Lanza. Cara, o Brasil cara, é o maior vencedor do PokerStars. O país mais vencedor do Eu não duvido. Inclusive, não, é fato. Desculpa interromper mais uma vez. Inclusive, para você saber, esse podcast é meu, eu interrompo quem eu quiser, a hora que eu quiser. Isso também é um lema aqui. Porque o podcast também é do Crema, mas
Se eu não quiser, não tem, eu apago. Você é maior que Crema, maior que Júlio, maior que Ele edita, né? Não, quem edita é o Zé Miguel. É assim, O Zé Miguel edita. Desculpa, Mas é que eu quem tô gravando aqui, eu que levo o arquivo. Então se eu quiser, eu pego esse SD card aqui, quebro e jogo fora e acabou. Então eu interrompo a hora que eu quiser. E aí tem uma outra coisa também que a gente não tem patrocinador. O grande patrocinador desse podcast é o Forbet. E de quem é o Forbet? Seu. É nosso. Então a gente fala o que a gente quiser. Eu não posso falar com a cara de Não, isso você pode ser nosso convidado e mas Você salvado. É tipo aquele, o maior time do Brasil, né? Todo mundo gosta de falar maior. Tipo aquele assim, o melhor baião de dois do Brasil. O melhor cachorro quente qual é o maior time do Brasil? Qual é o time que mais, qual é o time de boca que mais serve vocês como jogadores? A Caritinha, tá Caritinha. Inclusive isso a gente fala até chegar no país de jogadores em todos os sentidos. Mas só o Padilha já seria suficiente. Padilha não cabe nesse papo. Padilha, Scarpini, Redão, crescendo. 4 dos melhores jogadores do homem cabeça, o homem tem mais cabeça que o corpo. 4 dos melhores jogadores do nosso time hoje, 3 deles instrutores do time, Redão e Vinícius. E o Padilha, que talvez seja o melhor momento do Brasil hoje, um deles, vieram da Caritinha, mas não só isso. A gente comenta isso com você concorda? O curso do Acari é o curso que mais alunos teve na história do mundo, pouco. E muita gente faz o curso do Acari e depois faz o curso do Forbet. Muita gente entra no Forbet depois, sabe? Mas eu só para comentar aí um curso do Acari, que é a seguinte. Que bom que você voltou, porque eu lembrei que a gente interrompeu. A gente faz um estudo ano a ano, vendo, não para medir o mercado, mas para medir o tamanho do Forbet dentro do mercado. E a gente vê, de 3 anos para cá, 3 anos atrás não era assim. 2 anos atrás a gente percebeu que o Brasil estava ganhando mais. E 1 ano atrás mais ainda, e agora mais ainda. É basicamente você olhar assim, é um exercício que eu convido os ouvintes a fazerem, é muito divertido. Pega um domingo, escolhe 5 torneios. Olha o lobby, quando o torneio começou, e vê quantos brasileiros tem frente ao field. Então vamos supor, San Emílio, 200 brasileiros e 5 mil pessoas. Então 4 mil pessoas, 5% do field. Quando tiver in the money, olha quantos por cento são brasileiros. É mais que 5. Quando tiver 30 left, olha quantos por cento são brasileiros. É mais que era antes. E é sempre assim. Ou seja, à medida que vai afunilando, o brasileiro está chegando mais. E você vê isso numa frequência que você não vê o alemão ou o americano. Agora aqui no Brasil foi o único país do mundo. E isso é uma coisa que pensar. E tudo que acontece dentro do mundo, um pouco de backstage, isso é consenso. Então, o único país do mundo de poker é esporte. Não que os outros lugares não sejam. E outra, como você pode questionar assim, não. Poker é o que é. Por que aqui é esporte lá no aqui? Porque no outro país ele está ganhando como. Então não quer esporte específico. Tem outros países que jogam federado. Talvez o fato da gente ter tido um problema fez com que a gente precisasse. A gente tem que se promover para esse lado esportivo do poker. Quebrou demais o promotor da sociedade. Porque muitas pessoas embarcassem nessa nação de poker sem ter um grande ter uma resposta de apoio de então a gente pensa muito assim, vamos montar um time de poker? Vamos tentar participar, vamos montar um time de poker? Não tem muita nada, velho. Sabe um exemplo disso? Uma coisa que eu falo é que as pessoas duvidam muito. Por exemplo, quando eu falo, qual é o maior time de poker do mundo? As pessoas muitas vezes falam, a gente vê imprensa, amigos, gente do meio falando assim, um dos maiores do mundo, o maior do Brasil. Cara, peraí, você é o melhor jogador de poker, você é o melhor cavaquinista do Brasil, você é o melhor do mundo. Você é o melhor sambista do Brasil, você é o melhor do mundo. Porque a gente é o melhor no samba. Você é o melhor cara de embaixadinha do Brasil, você é o melhor do mundo. Você não é o primeiro parado com esse medo de achar que o gringo, só porque tem passaporte de uma cor diferente da nossa, vai ser sempre melhor. Porque no poker, esse time de poker não é. Primeiro, porque a gente foi o primeiro time de poker do mundo, a gente tinha um conceito que não existia, e a gente na bola, a gente foi pesquisar para ver se piadinha, como a gente poderia fazer esses erros e tal, e não tinha, a gente falou, será mesmo, lembra? Um mérito muito do Caio Brito, que
vamos fazer isso, vamos tentar. E aí a gente falou, vambora, uma coisa que era nova. E dali pra frente, hoje, o que acontece é, tem meia dúzia no máximo de times de poker no mundo inteiro e tem 100 no Brasil. Isso é bizarro, sabe? Você olha, aproximadamente 100. Na última contagem que a gente fez 2 anos atrás tinha 80. E hoje estamos com 100. É porque a grande maioria são times que tem ali 5, 10 jogadores, muitos jogos de futebol, muitos são times micro, mas sem times que existem. Compare uma pesquisa com um processo seletivo. Foi uma análise que a gente fez por um ano e meio atrás. Então, eu uso no Brasil no mundo inteiro. Tudo ou nada, Montar um game, uma parada muito específica, cara, time de satélite, tem. eu acho que ela Time de satélite tem. É possível. Não, e aí a gente fez isso assim, que muita gente às vezes não tem noção. Então se for bet um pouco de Brasil, não simplesmente não. E tem 5 no resto do mundo, sabe? Não é tipo a maior empresa de tecnologia do mundo que a gente está muito atrás. Pega no torneio vai stakes lá de série, vai ver, o que o time tem mais do que a gente tem. Não, tem nada do clube, das partidas. Nossa, a gente botou 2 e cada time vai passar pra Mas assim, isso só pra reforçar o que você falou com um dado, reforçar com um dado nosso, isso você falou com o Caetano ali. Quando você tem, em qual lugar que você tem uma CBDH, fazendo trabalho de pai, tem outro lugar aí, e a gente sabe que caras de outros lugares olham com isso assim, com olho, um coraçãozinho no olho, assim, falando, nossa, vocês fazem isso, uau! Eu viajo eu fui lá fora do Brasil e ele mora sobre o final da turma, quando aquele vídeo da Assembleia que a gente foi o líder do Partido Americano, ninguém acredita, mas eu vi, cara, só dentro da Isso não existe em outro lugar. mas porque realmente aqui, cara, é muito Não só isso, né? No Brasil tem uma época muito grande, né? Quantidade de pessoas, que o nosso país, querendo ou não, os caras pegam e começam a jogar poker, ele ganha, sei lá, R$2.000. A cotação do dólar. A cotação do dólar e o jogador consegue inclusive jogar um time de poker sem percentual mais baixo e ele ficar ali com um valor baixo que ele ganha no mês, mas A que é uma. gente foi favorecido, tem muitas aspas, pela nossa desvantagem financeira perante o resto do mundo. Então, por exemplo, o cara que mora lá na Suíça, ele ganhar $1.000 por mês, ele vai ser lá um fudido, vai mandar sem dois, né? O Brasil cara é milionário, dependendo da cidade que ele mora. Aqui o cara, se você fosse um país pobre pra caramba, que quase ninguém te forma, que tem oportunidades, mais altura. Aí o cara olha lá, tem um time ali do poker, aquele time que pode conseguir R$1.200 por mês. Não paga, E eu jogo um jogo que é muito divertido, que eu jogo na minha casa, a hora que eu quiser. Se eu for ganhar um salário de R$1.200 na rua, vou trabalhar sábado, domingo, chegando em casa 10 horas da noite, sair no shopping. E além disso, ele ganha R$1.200 por mês e ele pode ganhar mais. Ele pode dedicar e evoluir. E aí eu vou tomar cadastro, padrão, não sei. Aí, porra, que era sair. E aí a gente acabou se favorecendo mais uma vez, entre muitas aspas, né? Pelas desvantagens financeiras em relação ao resto do mundo, pela cotação do dólar, a gente acabou pegando um mercado enorme, gigante, de gente que está querendo jogar para poder ganhar isso, ganhar um pouquinho mais, talvez, mas que ganhar aquilo já está bom para ela. poder prover a cultura brasileira. Olha o olho do que ele fala. Eu acho que não é uma opção de passagem. Não pode ser uma opção de passagem. R$1.000, R$2.000, tá bom, show de bola, legal. Cara, quando passa o período mais importante da vida dele profissional, a vida de preparação de uma vida profissional para a vida profissional, ele está fazendo aquilo. Se ele tem, não tem direito. Coming up on a back marker. Just keep it clean. You should glide right by. O direito de ficar meio na vida. E é o que a maioria fica. E é o meu caminho. O cara fica no caminho. Porque chegou a hora que ele brilha e faz cada coisa. Mas aí a população média vai acabar fazendo isso sem Vai adaptar a fazer alguma coisa que seja muito noite. Detalhe que os caixinhos falou que muito de Forbet,
em vários carros, né? Eu comecei no Combat lá em 2009, eu era jogador, mas agora você entra com uma outra possibilidade, que é que agora de fato que o concorrente agora eu tenho uma opção, eu tenho um tutor, sou diretor das turmas todas do Mid-Low, mas tem vários outros jogadores às vezes o cara nem é instrutor, mas ele faz, ele compra o treino da cadeira. Sim, exato. O jogador muito social, o jogador competitivo. Chegar no campeonato e decidir se ele vai pro pau no jogo, ou se ele procura alguma oportunidade diferente do que jogar poker. Porque se ele ficar no meio do caminho, ele fica no meio do caminho ali dos 20 aos 30, dos 30 aos 35, ele precisa uma coisa, isso é muito jogador. Hoje em dia os caras são nariz, os caras conseguem fazer um pouco disso. Mas imagina uma vida onde o cara ganha muito dinheiro de um período X a um período Y. Você acha que hoje em dia... A maioria faz. Eu acho que a maioria faz. Você é muito mais cansado. Você vai queimar o jogador. Porque o cara, quando você pega esse cara que eu consegui nunca botar isso. Esse pouco que ele consegue reconstruir uma cadeia. Então, o cartão ele funciona com Deus também. Mas quem passou pela cadeia de 2080 são caras que vão ter uma progressão de ganhar pelo menos 20 reais, 30 reais, 40 reais por mês. Se o cara for inteligente, que a maioria não é, se o cara for inteligente, ele consegue tocar a bola, poupança, investimento, ele consegue se proteger no futuro. Está tendo pelo menos oportunidade. O jogador de poker não consegue a 2 minutos. Isso aí, então, se ele chegar aos 38 anos e tiver 2.500 reais, não foi impulsionado por vocês, porque vocês não tiveram um mercado mais feito, tocaram com capacidade, tocaram com coisa. Ele não procurou a vida própria dele de jogo, lá se impulsionar para alguma coisa. Ele não melhorou tecnicamente. Certo? A vida dele comercial passou de leve. Tem mais jogadores de poker que tornam sucesso dentro do novo jogador de futebol. You're about to lap some back markers. You really want to get past here with minimal fun. É porque se você pensa que jogador de futebol é qualquer adolescente que jogou na escolinha, eu acho que eu diria sim. Porque aí basicamente todo eu joguei na escolinha, eu um dia que a gente foi jogar futebol profissionalmente, sabe? A gente joga um time de base, joga um time, né? A gente pode formar assim, assim, nessa hora se a gente perdeu o remediado, você quer um remediado, a gente de novo com muitos comentários aqui, sabe? Gol, André Acari, não, rapidinho, André Acari, bom, pode ficar André Acari contra Marcos Sketch, gol a gol. Em quem vocês apostariam? Deixa aqui nos comentários, sem saber, agora só pode pegar. Não, a maioria você vai levar. Eu tive na casa dele pra jogar basquete, quando eu acordei, eu peguei a bicicleta pra trás, quando eu voltei ele tava voltando já no basquete, 3 horas depois ali, 8 da noite. Então essa é a diferença. 8 da noite eu tô acordando pra ir atrás dele de bicicleta. Eu acordava 6 da tarde, né? 3 minutes to go. Esse ano, a gente chegou no escritório, desde as 8 da manhã, detalhe, eu ia da manhã, nossa, eu acordava às 8 da manhã, eu acordava às 8 da noite e ficava assistindo o Shark Tank com ele até às 6. Agora, como ele tava às 8 trabalhando, não sei, aí... Cara, eu chego uma hora da vida, eu tô procurando até o... Ah, eu tô procurando... Quando eu comecei a ver mais com sketch, trabalhar mesmo muito perto, eu ficava assustado, né? Porque eu recebia uma mensagem do meu telefone 5 horas da manhã. 5, 7, 9, 2, 5, 18. Aí eu, nossa, esse cara muito tá começando a me perguntar pra moeda, pra lugar, eu tava dando mensagem. Traffic up ahead. Just the back marker. Just get a blue flag. Stay sharp and slide past. Eu vou montar a foto, eu vou falar dessa coisa, eu vou montar a foto, né? Aí você vai ver, vai estar cheio de aqui, é de um lado, né? Eu vou fazer uma coisa carregada, cara, ele foi na carregada, 5 da manhã, agora tá sendo operário padrão, né? E ele ia dormir meia-noite.
vendo seriado até 5 da manhã. Ele ia dormir às 5 da manhã, eu dormia às 9, sabe? Não, ontem a gente ficou conversando eu no sketch, mas eu fico puto, 40 minutos de sketch, assim, vou dormir, né? Eu falei, dormir, a gente acordou, assim, sei lá, 11 da manhã, pô, e o sketch, vamos marcar de almoçar e tal, eu olho, parece que dele 7 da manhã. Não, mandando mensagem pra vocês aí, Eu já falei, não é possível, cara, tá falando você, não sabe, Você conversa. Eu fiquei desde 5 anos. Meu pai tinha, não era músico. Não era músico. E ele ia fazer seresta, tocar violão, tinha na casa e me levava com ele. Eu tinha 4 anos de idade, ele me levava junto. E eu ia ficar fazendo backing vocal com ele aí por 5, 6 anos. Cantando ali Vitor, Renato, Sérgio. A gente não botou música até agora, né? Na verdade, hoje a gente eu ia puxar pra você. Na verdade, assim, a gente não botou música até agora, vírgula. Porque a gente tá aqui 5, 6 de abril, mas o Zé Miguel vai estar esse podcast depois, e ele vai dar um jeito de colocar música lá atrás. Então, você tá ouvindo o que a gente tá percebendo aqui, sendo que o que você vai estar ouvindo já tem música. E aí a gente volta àquela coisa da realidade objetiva. Né? Nem tudo que você está percebendo como realidade é a realidade objetiva, porque de fato é a realidade pode ser a realidade projetada, né? Então, esse é um bom exemplo. Exato. Então, antes da gente colocar uma música para fazer um break, porque você não colocou nem eu, não um break, depois a gente volta para falar no CS, que aí eu vou pro break, não lembro nada de CS. Eu vou adorar, agora vou te martelar agora de pergunta. Agora, mas entrevista agora, porque tá bate-papo, né? Vai virar entrevista. Só pra fechar, meu pai, ele ia para as serestas, me levava junto, eu adorava aquilo, eu achava o máximo. E aí depois, assim, com 7, 8 anos de idade, eu não conseguia dormir quando meu pai não estivesse em casa. Meu pai já foi outra pessoa que levava uma mulher, uma coisa que estava fazendo 5 anos? Tá louco. E aí com 6, 7 anos, eu lembro que eu ficava em casa, meu pai ficava, sempre ficava batendo bola na parede, enquanto meu pai ficava acordado trabalhando. E meu pai falava assim, cara, eu acho que alguém falou pra ele, não tem que eu estando na rede. E ele fica aqui acordado me vigiando. Eu não entendo que esse menino não vai dormir. E aí meu pai deitava pra ir dormir, aí eu subia. Aí meu pai ligava a televisão, eu ficava assistindo. Eu com meu pai ia dormir, eu seguia 100%. Então acho que eu acabei me acostumando a isso, assim, é muito difícil. Olha, 4 da manhã eu falo, eu tô dormindo agora, sabe? São só 4 ainda, sabe? E é realmente um hábito que eu vim desde criança e é mais natural pra mim, sabe? Então, e eu não uso despertador, eu só boto despertador quando tem algum compromisso, tipo hoje, que marcou o podcast às 7, eu botei despertador para as 4h30. Então, a gente... Você nunca fez uma carteira de emprego pra trabalhar? Não, tem carteira de trabalho desde os 12 anos de idade. Mas eu vou te falar, eu tenho que falar um testemunho. Eu já trabalhei, já fui empregado. Não, já é pra todo mundo, né? Eu nunca vi alguém trabalhar mais que isso. Tipo, sozinho, ele é mais pra fora. Não existe. É porque a galera fala assim, Ed, a gente vai mandar você para os Estados Unidos pra você passar férias. Você tá trabalhando muito. 20 dias de férias, eu vou pra lá e arrumo um festival pra ir pra pesquisar tendências pros trabalhos do Provec no 2018, sabe? Esse é meu hobby. E é engraçado que a gente tem muito isso, né? O Sketch comentou uma vez no Facebook, né? Foi uma forma de 5 horas da tarde vagabundo, né? Só que tava dormindo às 11 da manhã, trabalhando. Às vezes tá dormindo 12 horas e agora às 7 da manhã tá 2 horas dormindo. Então o cara tem que conversar com ele demais, tá? Porque você tem uma coisa urgente 9 horas da manhã. Só que 9 horas da manhã, tipo... Mas aí você tem uma coisa urgente, assim, caramba, faz isso que pode fazer isso. É sempre hora de guerra, lembra a gente tá viajando às vezes, né? Aí, tipo, às vezes parece que eles sabem que é isso, tipo, 6 horas depois, 7 horas depois... Quando a gente foi pro Japão, inclusive, foi a vez que a gente mais se comunicou, assim, durante a vida. O Japão tava lá mais outros. Porque eu ia dormir, eu tava acordadaço. Eu tava na casa, eu tava atrás, eu tava tomando saudade, porque eu queria jogar basquete às 9 da noite. E a galera falava pra mim, e aí, você jogar basquete? Cadê? Eu estou no basquete acordado. Isso vai voltou. Só entrando de novo. André, pede música. André, pra quem não sabe, é um grande sambista. Arlindo Cruz, inclusive, melhoras ao Arlindo Cruz. Na minha opinião, Arlindo Cruz, a galera que conhece muito, eu sempre trabalhei com banda de rock, né? Mila, Rosemano, Falcano, e a galera vê, eu sou ouvinte de rock, eu amo rock, melhor banda de cabeça comigo, Minho, eu adoro Oasis, Weezer, enfim. E a galera sempre me considerou um cara que ouve música alternativa, independente que eu ouço de fato. Mas o melhor compositor da história da sua vida, pra mim, é o Arlindo Cruz. E a galera fica chocada, fala, nossa, mas eu já falei, talvez.
E é porque eu acho o cara bizarro, brilhante, assim, sabe? Então, não, Arlindo Cruz, não é o que tem que soltar. Então agora a gente vai ouvir Arlindo Cruz, quando a gente vai falar de Counter-Strike. É um jogo que tem tudo a ver, né? Arlindo Counter-Strike. Inclusive, só fazendo uma menção, eu acho que eu tenho um grande orgulho, assim, de ter vivido coisas muito legais na vida. Eu já falei isso com o André, eu acho. Ele talvez nem lembre. Mas que eu falei pra você numa festa com boate. Estava junto. Já falou sobre boate. Você percebe que o cara boate é Rio de Janeiro, cara. Rio de Janeiro dos anos 80. Ele não frequenta muito. Não, eu lembrei a última vez que eu também na rua, eu falei assim, nossa, Gi, você não faz nada aqui de noite, você não vai numa discoteca. A gente falou isso no podcast número 2. A gente fala, danceteria, discoteca, o cara entrega a idade. O cara não consegue dizer. O WhatsApp você vê que o cara tem mais de 30 já, né? E esse cara fala balada, resenha. O cara fala resenha tem menos de 25, óbvio. Eu tava numa resenha. Você mais que o Goku. Eu resolvi no dia que ele está de dinheiro, eu falei assim, eu falei que ele tem que pegar aquele negócio. Fazer o financiamento da Stay focused. The back marker ahead. No drama. Get on by me. Eu já conversei com a minha esposa. Mas é o seguinte, os grandes orgulhos pra mim, eu sempre disse isso como uma das alguns lemas, assim, né? De você, eu considero, por exemplo, que você venceu na vida quando, e eu também já te falei isso, quando 100% do seu tempo é ocupado com as coisas que você faria se você tivesse livre. Né? E se se você não tivesse nada pra fazer agora? Putz, eu ia fazer um podcast com meus amigos, ficar conversando, bebendo vinho, comendo MM, e jogar CSGO e depois engatar no meio evento do BSP. É a coisa mais maravilhosa do mundo, é o nosso trabalho, sabe? E a sua vida é assim, a do crime é assim, a do Google é assim. E uma outra é quando os meus ídolos fossem meus amigos, sabe? Pô, você é um dos meus ídolos, o Igor Federal é um dos meus ídolos, Marcelo Camelo é um dos meus ídolos, Simon Furley, sabe? Meus amigos, é um dos meus ídolos, Thiago Crema Júlio, Will, Caio, Rafael Moraes. E eu consigo pensar assim, putz, ídolos, eu que são meus amigos. E claro, vou ter ali um ou outro, que também não são. E isso assim, pra mim, talvez seja o maior sinônimo de que você conquistou a vida dos sonhos, porque você está cercado de pessoas que você gostaria de ver na televisão, sabe? Ligar um programa de televisão e o cara se liga pro cara e o seu amigo. Então, só voltando assim, eu tive o grande prazer de eu trabalhei com o Deus durante um show, um evento, e eu lembro de todos os detalhes daquele dia, assim, um dia que eu encontrei no aeroporto. E aí a história engraçada, assim, eu cheguei, eu fui substituir um cara que ia fazer um evento com ele e ele me mandou como representante da empresa dele. Então eu fui pra não fazer nada. Eu fui pra só ficar ali representando a empresa. Eu cheguei no aeroporto e falei assim, opa, tudo bem, Arlindo? Eu sou o Marco, eu vim aqui representando a empresa e tal. Aí ele me olhou assim, dos pés da cabeça, né? E eu falei, fudeu, agora o cara vai falar assim, sai daqui, seu moleque, né? Aí ele falou, de onde tu é? Aí eu falei, putz, tipo, dependendo da pessoa que pergunta de onde você é, você fala, vai falar da Tijuca, Rio de Janeiro. Mas na verdade eu fui criado em bairro do Sul, colégio, vida, faço tempo de viajar. Aí eu falei, eu sou You're about to start the back marker. Just keep it clean. Let's not take anything risky here. falei muito dinheiro ali no colégio. Chega aí, Rafael, e aí pronto, sabe? Ali com a galera, né, apresentando todo mundo. Foi um dia muito legal, assim, durante a festa da vida, então, ouviremos agora a Rio. Não fique muito mais de 10 minutes to go. E a gente é só daqui, com condição e disposição pra luz, além de atitude, pra trabalhar, vencer e ser feliz na vida, é um bom sinal, um bom ponto de partida. Se balançar na posição, viver na ponta da boca, pra lidar com inspiração. De justiça, amor e igualdade, muita força e fé, e sua felicidade, a felicidade é maior, quem se dá mais valor, honestidade, senhor, eu sou um trabalhador, felicidade maior,
sua felicidade. Felicidade é maior, pra lhe se dar mais valor. Honestidade suor, eu sou o Completamente negro. Inclusive, muita gente usa essa questão de esporte. Não, em esporte eu entendo no mercado um pouquinho. Inclusive, agora eu tive um festival chamado South by Southwest, muito legal. A gente falou sobre ele. Saí da casa do Akari, fui depois fui South by Southwest. E a maioria das palestras que eu assisti, pra quem não sabe, aliás, aproveitando, o South by Southwest, a abreviatura é SXSW, o festival que acontece em Austin, Texas, todo ano, originalmente de música e cinema, mas que nos últimos anos nós vimos um pouco de tecnologia e ativismo político, muita gente foda, que é muito à esquerda, mas a qual eu ignorei totalmente, e fora. Então, assim, praticamente a cidade para, como se fosse um carnaval no Rio, todos os hotéis da região downtown ficam hospedando no seu centro de convenção palestras sobre diversos assuntos. Tecnologia, criptomoeda, esporte. Basicamente tudo que eu não, literalmente, todos vocês, inclusive, eu falei com você, eu falei, pô, você deveria ter vindo, se eu soubesse que a gente pilhava e tal, eu resolvi em cima da hora. E aí é muito louco, porque eu abri minha agenda assim, tipo, amanhã, eu não vi do nada, né, então 9 da manhã, 9 às 10, depois 10 e meia, 11h30, meio-dia, 1. E aí, em todo momento, tinha 5 palestras ao mesmo tempo, em 5 hotéis diferentes, que eu estava interessado em ver. Fora as outras 50 que eu não estava, sabe? Então, é um negócio muito grande mesmo. E, apesar das palestras irem um pouco mal, assim, eu acho que seria mais legal se nós tivesse 2 horas, porque em 1 hora o cara é sobre panel, né? O debate. O cara fica ali apresentando, tá? E perde muito tempo sem entender quem é cada um. E aí, quando você vê, já acabou. Mas foi muito legal e eu vi muita coisa de esporte lá, então eu tô ligado no mercado, mas obviamente vocês entendem muito mais que eu, que vocês jogam, né? E é totalmente diferente. E o Akari tem um movimento gigante com esportes, a gente, no Corvette também, um movimento razoável ali, a gente tem uma parceria com a IDM Gaming, que é um time que acabou de entrar para o CBLOL, inclusive. Claramente para a IDM, quando você fala Ilha da Macacada já não é tão bonito, né? IDM. E aí IDM é legal. Mas essa é a área de vocês, assim. Então mandem bala o que vocês quiserem falar sobre esportes. Nossos ouvintes adoram, inclusive. E os nossos ouvintes adoram quando eu falo, mas alguns deles adoram quando eu calo a boca. Então, eis a vez. Eu acho que esse crossover é muito bom pra ambas as partes. Poker, esportes e cripto seria muito legal. Perfeito. Inclusive, algumas pessoas. Inclusive, quando eu tive agora, eu assisti algumas palestras sobre podcast. Lá fora o podcast é algo muito sério. Lá fora você tem um podcast patrocinado pela, sei lá, IBM, sabe? E os caras fazem um IBM. Tem um formato de podcast já para matar a cara. Tem um formato de podcast lá fora que os caras fazem um podcast de ficção. Então é como se fosse assim, atores interpretando histórias de ficção, mas no podcast. Não comparando telenovela, novela, audionovela, novela do rádio, isso bomba lá. E uma que foi a que trouxe isso mais essa semana, recentemente, Sirius. E é muito incrível agora, porque é um caso policial, um cara que foi condenado, mais ou menos tipo aquele Making a Murder, né? Chama, é isso o nome? Making a Murder, do Netflix. Mas esse podcast, Serial, ele pegou um caso de um assassino que foi condenado e ele conseguiu investigar o caso. Então o podcast fazendo uma investigação do caso, o caso foi reaberto graças ao sucesso do podcast. E eu não sei se chegou a mudar a decisão da justiça, mas cogitou-se mudar, trouxe a votação para novo, enfim. E esses podcasts tem patrocínio, os caras vivem de produzir isso profissionalmente. Por isso que a gente tem esses microfones aqui, por isso que a gente paga um salário enorme pro Zé Miguel de estar em casa. Contrata a trilha sonora, a gente contrata um gringo para fazer a vinheta do podcast aqui do nosso cara, não, só sobre ainda a coisa do podcast. Lá fora eu vi que os caras falavam muito sobre isso, que o seu podcast pode ser segmentado, mas que a gente percebe isso no nosso, né? A galera que ouve, que nunca fez, a gente fez isso, faz isso pra gente. E
gente estaria aqui trocando ideia sem cravar igual. E a gente, esse é um pretexto pra gente vir aqui trocar essa ideia que a gente está trocando. Mas a gente viu que muita gente poderia ouvir isso e achar muito maneiro. Cara, é incrível, assim, eu queria agradecer a todo mundo que me manda mensagem. Praticamente todos os dias eu posto uma mensagem no story do meu Instagram pessoal e alguém fala, e o podcast? Falei para o podcast? E eu vou voltar com o podcast? E eu vejo quanto isso é importante para as pessoas, quanto isso vale para as pessoas. Aí eu lembro dos meus, assim, sabe? Eu assino um podcast do Louder with Crowder, eu pago $70 por ano, eu pagaria 1.200, eu acho, sabe? Para ter acesso a um conteúdo diário do que os caras produzem. Mas eu fico pensando assim, se a gente cobrasse isso, ninguém pagaria, eu acho, porque não tem a cultura ainda e tal. Patrocinadores jamais vão lá, jamais não, mas vão demorar para enxergar o quanto isso é importante, porque o cara olha e fala, quantos ouvintes você tem? 10 mil. Aí ele fala, 10 mil é pouco. Só que, cara, são 10 mil die hard, assim, sabe? Os caras estão o dia inteiro falando, quando é que vocês vão fazer um novo? E aí é o que eu chamo da diferença entre público e audiência. Tem muita gente que tá aqui, 70 mil seguidores no Instagram e não tem audiência, de 1.000 pessoas. O cara fala assim, clica aqui pra ver um videolog no meu canal do YouTube. Aí você entra. Muitos deles, obviamente a gente não vai citar nomes, mas não é difícil de perceber hoje. Mas uma coisa é você ter 10 mil seguidores e fala assim, clique nisso aqui e 3 mil cliques. E a outra coisa é você ter 70 mil e falar, clique nesse link e 200 cliques, sabe? Então, a audiência, quem te ouve, quem ouve o que você está falando, presta atenção. E é diferente de seguidor. Seguidor não pode, sei lá, qualquer menina com foto de biquíni tem 300 mil seguidores. Agora ela fala, compra esse produto aqui, quanto que foto compra? Claro, não, e além disso, o grande lance é um patrocinador que anuncia no Instagram, porque ele tem um número grande de seguidores, e cara, é um cara que não tem absolutamente nada de publicidade e marketing, porque ele está pensando no número absoluto, no level 0, no level 1 é, eu vou botar minha marca aqui, quantos vão botar retorno? Não só isso, quando você começou a cantar, duas ou três vezes na vida que você colocou lá, tô aqui com o Marco do Esquete, você botou a roupa Marco do Esquete, 1.300 seguidores, sabe? Eu tenho hoje, sei lá, 3.600 e vieram de 2 vezes que você botou na foto, sabe? E aí o cara bota lá e fala assim, não, eu tenho 70 mil seguidores, venham jogar aqui no site e tal. Cara, não abre 5 contas, sabe? No site. Nossa, eu vou para fazer um ritual, cara, aqui agradecer a quem ouve o podcast. Porque quem fala de esporte, quem fala de corpo, quem fala de política, você do corpo, porque você é a razão da gente estar apertando o REC. E a gente estaria fazendo isso aqui igual, sem apertar o REC. Inclusive ontem a gente ia fazer, chamando uma cara às 2h30 da manhã, mas ele estava cansado, não pôde gravar. Eu estava no auge, eu falei, André, vem aqui gravar. Ele falou, não, eu tô cansado. Mas aí a gente, o que a gente conversou no nosso quarto lá foi um podcast. Eu, Júlio, inclusive voltará em breve. E uma outra coisa que a gente fala, a gente usa o podcast para desconstruir muitos dos mitos, né? Esse foi um grande mito. E aí tem sempre aquele mito clássico do cara fala, tô recebendo muitos pedidos e tal. Eu, por exemplo, quando falo que tem muito pedido, eu falei, chega um todo dia. Ou seja, são 30 pedidos em um mês. Eu falo quantos são, assim, sabe? Então quando o cara fala, muita gente pediu pra gente abrir uma turma de microstakes no Forbet. Foram 25 pessoas, mais ou menos, assim, sabe? E o cara fala, um monte de gente, às vezes é 3, sabe? E a outra exato. Muita gente tá perguntando. O pessoal no Instagram fala assim, tem muita gente perguntando como é a minha rotina. Agora, quantos? É 3 no máximo? Pelo menos com a cara eles perguntam de tipo de alimentação. Não dá. Mas aí, concluindo, assim, tem todos esses clichês. Todos eles. O Júlio é gordinho também. Todos os clichês clássicos, assim, por exemplo, esse é um outro. Não, você é um convidado eterno, você vai estar sempre aqui. A hora que você quiser voltar, nunca volta, cara.